Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 9. Capítulo 99. Praticando o Sutra do Nirvana da Fênix. Logo em seguida Jian Li guardou a chama da besta. O que você está fazendo aqui? Assim que Jian Li guardou a chama da besta, ouviu uma voz nítida ao seu lado. Jian Li olhou na direção da origem do som, onde Tang Siki, a encantadora demonia de vestido preto, com uma beleza capaz de derrubar cidades, encarava Tang Hai atentamente. Nesse momento, Tang Siki não demonstrou nenhum traço de charme ou indiferença, apenas uma profunda frieza. O rosto enrugado de Tang Hai imediatamente se iluminou com um sorriso. Tang Siki, vim visitar meu jovem amigo. Tang Siki não disse nada e caminhou até o lado de Jian Li. Jian Li é meu protegido. Se você ousar machucá-lo, jamais o perdoarei nesta vida, disse Tang Siki friamente com uma expressão gélida. Jian Li olhou para Tang Siki, que estava parado à sua frente, e deu de ombros. Tang Siki já havia contado isso a Jian Li antes. O relacionamento dela com o pai não era bom. Agora que ele viu, não era apenas ruim, era terrível. Assim que Tang Siki falou, a expressão de Tang Hai mudou ligeiramente. Então ele suspirou suavemente e disse: estou apenas conversando com o amigo Júnior Jian Li, sem nenhuma má intenção. Irmão Júnior Jian, é mesmo? Tang Siki então se virou lentamente, olhando para Jian Li com uma expressão preocupada. Jian Li assentiu com a cabeça, indicando que era de fato assim. Ao ver Jian Li assentir com a cabeça, Tang Hai também soltou um suspiro pesado de alívio, e sua impressão sobre Jian Li melhorou. Tang Hai não temia nada no céu nem na terra, seu único medo era esta filha. Irmão Júnior Jian, vamos embora. Imediatamente depois, Tang Siki puxou Jian Li e saiu, deixando Tang Hai sozinho em seu lugar original. Uma floresta pitoresca no pico da essência espiritual. Tang Siki e Jian Li caminhavam lentamente pela floresta. Um leve aroma impregnava o ambiente. Tang Siki segurou o braço de Jian Li, e os dois caminharam tranquilamente pela floresta dessa maneira. Mestre, meu pai não é uma boa pessoa. É melhor ter menos contato com ele no futuro. No entanto, comigo aqui, ele não ousará fazer nada contra você, disse Tang Siki lentamente com uma expressão complexa. Jian Li acariciou a cabeça de Tang Siki e a segurou delicadamente em seus braços. Havia algumas coisas sobre as quais Tang Siki não queria falar, e Jian Li não a forçou. Sentindo as fortes batidas do coração de Jian Li contra seu peito, Tang Siki sentiu uma profunda sensação de segurança. Os dois se abraçaram em silêncio, desfrutando de um momento de paz. Pum! De repente, o anel na mão direita de Tang Siki brilhou levemente. Tang Siki, há algo importante? Perguntou Jian Li suavemente, olhando para o anel na mão delicada de Tang Siki. Tang Siki abraçou Jian Li com força. Mestre, não é nada. A mensagem que o senhor queria transmitir já foi enviada, disse Tang Siki. Assim que Tang Siki terminou de falar, os olhos de Jian Li se encheram de alegria. Descobriu-se que Jian Li havia pedido anteriormente a Tang Siki que enviasse pessoas para encontrar um grupo confiável de indivíduos, para espalhar a notícia de que o quase imperador nuvem demoníaca de 100 anos atrás, renasceu como um discípulo da terra sagrada de Taishuan. Agora que a notícia foi divulgada, Yetian deverá receber em breve apoio entusiástico. As pessoas que você encontrou são confiáveis? Perguntou Jian Li em seguida. Jian Li não queria que as pessoas soubessem que ele fora quem espalhar a notícia. Jian Li não queria que Yetian enlouquecesse e viesse atrás dele assim que descobrisse que ele havia espalhado a notícia. Embora Jian Li não temesse Yetian, era melhor evitar esse tipo de problema se possível. Tang Siki gentilmente deixou uma marca de chupão no pescoço de Jian Li e disse: não se preocupe, além de mim, todos que sabiam disso já estão mortos. Jian Li assentiu com satisfação. Nada era mais confiável do que os mortos. Yetian, espero que você goste do presente que lhe dei. A seleção do filho sagrado não terminou muito rapidamente. O novo santo da seita demoníaca das fontes amarelas era um cultivador chamado Li Dongzi, que estava no primeiro nível do rio espiritual. Sua força e talento não eram inferiores aos do santo anterior, Li Xiniuan. Na verdade, ele era ainda mais forte. Além disso, ele possuía o corpo demoníaco de sangue, que lhe permitia absorver a energia demoníaca de sangue para aumentar sua força. E devido à existência do Ki do demônio de sangue, seu poder de combate também era excepcionalmente formidável. Após a seleção do santo ser concluída, Jian Li procedeu à coleta de algumas oportunidades menores fora dali. Jian Li também obteve a oportunidade de adquirir a medicina espiritual de 3.000 anos da seita Yin do Osso Branco, que pertencia àquele candidato a santo. Quanto às outras oportunidades, grandes e pequenas, elas eram inúmeras. Principalmente agora que Jian Li havia alcançado o reino do rio espiritual e dominado a grande técnica com Pen. A velocidade com que ele coletava oportunidades era incrivelmente rápida. Em apenas um dia, ele reuniu todas as principais oportunidades que havia visto durante a seleção do santo. A medicina espiritual de Jian Li e vários tesouros preencheram novamente seu anel espacial. Todos os recursos consumidos durante seu avanço anterior ao reino do rio espiritual foram repostos. Além disso, após gastar uma enorme quantidade de pedras espirituais, Jian Li finalmente obteve o cristal de fogo espiritual e o líquido da chama Yang necessários para cultivar o segundo estágio do Sutra do Nirvana da Fênix. Na câmara secreta do Pico da Santa, em uma piscina cheia de líquido da chama Yang. No fundo da piscina, muitos cristais de fogo espiritual liberaram uma essência aterradora do atributo fogo. Uma aura escaldante quase permeava toda a câmara secreta.
Ondas de calor intensas preencheram todo o corpo de Jian Li. O Sutra do Nirvana da Fênix circulou lentamente dentro do corpo de Jian Li. Em pouco tempo, um fantasma de Fênix surgiu do corpo de Jian Li. Após o aparecimento do fantasma da Fênix, ele circulou em torno de Jian Li, absorvendo lentamente a essência de atributo fogo ao seu redor. À medida que o fantasma da Fênix absorvia continuamente, ele se tornava cada vez mais sólido, e um poder extremamente vasto surgiu dentro do fantasma da Fênix. Cal. 2 dias depois, um grito baixo de Fênix ecoou. Dentro do corpo de Jian Li, parecia que uma fênix de fogo fluía por todos os lados. O segundo estágio do Sutra do Nirvana da Fênix foi finalmente concluída. Jian Li abriu os olhos lentamente e dentro deles, pareciam arder chamas furiosas. Em seguida, é hora de devorar esta chama da besta. Espero que esta chama da besta possa ajudar um pouco no meu avanço de cultivo. Logo em seguida, Jian Li pegou a chama da besta que Tang Hai lhe dera de presente, junto com inúmeras medicinas espirituais e tesouros do céu e da terra, e começou a refiná-los. Leste desolado. Vale da Morte. O Vale da Morte fica na parte mais ao sul da Desolação Oriental. Este lugar está repleto de perigos extremos por todos os lados. O número de cultivadores do Reino do Mar Divino que caíram aqui é desconhecido. Existem até mesmo alguns grandes cultivadores dos reinos da vida e da morte que derramaram seu sangue aqui. Esta é uma terra proibida extremamente aterradora no deserto oriental. Uma floresta a algumas centenas de quilômetros a oeste do Vale da Morte. A floresta estava repleta de árvores imponentes por toda parte, e o verde das árvores quase cobria todo o céu. Um jovem de túnica preta, com um rosto extremamente sombrio e muito sangue escorrendo do canto da boca. A aura do jovem era extremamente caótica, como se ele tivesse sofrido um forte impacto. Imperador Demônio, aqui é temporariamente seguro. Ao lado do jovem havia uma densa névoa negra. A névoa negra condensou-se lentamente, transformando-se numa pequena besta de aparência feroz. Droga, a notícia do meu renascimento foi exposta. Que azar! Se eu descobrir quem vazou a informação, com certeza usarei o fogo demoníaco para queimar a alma dessa pessoa por toda a eternidade, disse o jovem com ferocidade. Capítulo 100. Yetian está sendo caçado. O jovem era Yetian. Yetian estava se saindo bem no cultivo na terra sagrada de Taishuan e acabará de obter uma medicina espiritual de 1000 anos, preparando-se para cultivar com alegria. Contudo, subitamente, o mestre santo da terra sagrada de Taishuan convocou Yetian. Felizmente, Yetian tinha um informante na terra sagrada de Taishuan e sabia que alguém estava espalhando a notícia de que ele era o quase imperador da nuvem demoníaca de 100 anos atrás. E foi divulgado com muitos detalhes. É claro que Yetian não iria. O mestre santo da terra sagrada de Taishuan era uma figura de nível supremo, embora Yetian se orgulhasse de ser extremamente discreto e não ter defeitos. E se aquele Lorde Sagrado achasse melhor matar 10.000 inocentes do que deixar um culpado escapar? Se ele fosse realmente capturado e Yetian fosse morto sem deixar rastro, Yetian não teria para onde chorar. Yetian sabia o quanto eles temiam sua vida anterior. Mesmo com uma chance em 10 milhões, eles revistariam sua alma e lhe arrancariam os ossos. Portanto, Yetian fugiu decisivamente sem a menor hesitação. Assim que Yetian correu, a veracidade da notícia aumentou consideravelmente. O santuário Taishuan iniciou imediatamente a busca por Yetian e ofereceu uma recompensa. Quem conseguisse capturar Yetian vivo seria recompensado com 10 milhões de pedras espirituais de grau superior. Quase toda a Desolação Oriental enlouqueceu. Eram 10 milhões de pedras espirituais, e eram pedras espirituais de altíssima qualidade. Assim que a recompensa foi liberada, toda a Desolação Oriental mergulhou imediatamente no caos. Muitos cultivadores livres e até mesmo muitos discípulos e anciãos das terras sagradas desejavam poder cavar 1 metro de profundidade para encontrar Yetian. Yetian fugiu desde a terra sagrada de Taishuan, o próprio centro da Desolação Oriental, até sua parte mais ao sul. Ele atravessou quase metade da Desolação Oriental. Durante esse período, ele enfrentou inúmeros bloqueios e ataques. Felizmente, Yetian já havia contatado muitos subordinados que lhe eram leais em sua vida anterior. Em meio aos seus muitos subordinados e seus métodos misteriosamente imprevisíveis, Yetian encontrou um vislumbre de esperança nessa rede inescapável de perseguição em todo o país. Muitos dos subordinados de Yetian, que antes estavam bem escondidos, também sofreram pesadas baixas nessa perseguição. Ao pensar nesses subordinados, o coração de Yetian quase sangrou. Eles eram os poderosos cultivadores que o seguiriam quando ele reinasse sobre o mundo no futuro. Ele jamais imaginou que eles morreriam por causa da revelação de sua identidade. Lorde Imperador Demônio, o que devemos fazer agora? Parece que não podemos ficar na Desolação Oriental, disse a besta do pesadelo ao seu lado. Yetian respirou fundo, reprimindo a força raiva em seu coração. Provavelmente não podemos sair da Desolação Oriental agora. Deve haver inúmeros cultivadores poderosos esperando nas terras fronteiriças. Sair da Desolação Oriental agora seria cair numa armadilha. Os pensamentos de Yetian fervilhavam continuamente. Farfalhar. De repente, ouviu-se um leve som de passos por perto. O coração de Yetian afundou. Será que eles já os tinham alcançado? Imperador Diabo, sou eu, soou uma voz grave. Yetian ergueu uma sobrancelha, olhando para o jovem de vestes brancas que corria em sua direção. O jovem de vestes brancas tinha sobrancelhas pontiagudas como espadas e olhos estrelados, aparentando ser extremamente frio. Na verdade, você não precisa me seguir. Eles não vão dificultar as coisas para você, disse Yetian indiferentemente. Quem chegou foi Li Jianchen.
Depois de receber a promessa de Yetian da última vez, Li Jianxin passou a segui-lo. Li Jianxin ergueu uma sobrancelha. Você disse que me ajudaria a destruir a terra sagrada de Taishuan. Está com medo? Yetian sorriu e disse, que piada. Quando eu recuperar meu cultivo da minha vida anterior, o mero santuário Taishuan poderá ser destruído com um estalar de dedos. Então Li Jianxin não disse mais nada, apenas permaneceu ao lado de Yetian, fazendo a guarda. Yetian olhou para Li Jianxin ao seu lado, perdido em pensamentos, e então um lampejo de determinação brilhou em seus olhos. Li Jianxin, eu tenho aqui uma arte suprema da espada do antigo demônio da espada. Você está disposto a cultivá-la? Yetian respirou fundo e então disse lentamente. Os olhos de Li Jianxin brilharam, então ele disse, por que não? Somente aqueles que são loucos pela espada podem ser chamados de demônios da espada. O demônio da espada ancestral possuía cultivo supremo, e sua espada demoníaca era capaz de quase cortar os céus e destruir a terra. Embora o palácio da espada de Tianshan também possuísse um legado Dao da espada de alto nível, em comparação com a arte da espada do demônio da espada ancestral, era certamente muito inferior. O processo de legado será um pouco doloroso, tenha paciência. Yi Tian sorriu e disse. Li Jianxin assentiu com a cabeça e em seguida fechou os olhos. Yi Tian apontou com a mão direita, e então um feixe de luz negra penetrou diretamente na glabela de Li Jianxin, vindo da mão direita de Yi Tian. O rosto de Li Jianxin empalideceu instantaneamente. Uma aura violenta surgiu descontroladamente na mente de Li Jianxin, como se quisesse despedaçar sua alma. Uma dor excruciante, uma dor profunda e excruciante, quase mergulhou Li Jianxin em um abismo sem fim. Li Jianxin sentiu como se seu corpo físico estivesse sendo cortado em 1000 pedaços, com incontáveis energias de espada dilacerando seu corpo físico e sua alma. Isso não era pouco, era claramente muito. A aura violenta e a dor intensa dilaceraram o corpo físico e a alma de Li Jianxin. Meia hora depois, Li Jianxin finalmente terminou de assimilar o legado deixado por Yi Tian. O corpo de Li Jianxin se recuperou lentamente sob a nutrição do poder espiritual de Yi Tian. Lorde Imperador Demônio, alguém está vindo. Enquanto Yi Tian ainda ajudava Li Jianxin a se recuperar, a besta do pesadelo, ao seu lado exclamou. O coração de Yi Tian afundou, e ele imediatamente se escondeu na selva próxima. Havia uma aura extremamente sombria aqui agora há pouco. Será que era Yi Tian? Disse um cultivador de meia-idade vestindo um manto azul. Havia também muitos outros cultivadores por perto, todos procurando por Yi Tian junto com esse cultivador de meia-idade. Esses cultivadores eram basicamente todos cultivadores do reino do rio espiritual, com um pequeno número de cultivadores do reino do mar divino. Eles vasculhavam continuamente os arredores com sua energia mental, tentando encontrar a figura de Yi Tian ali. Quem se importa se ele está aqui ou não, vamos procurar com calma. É o Imperador Demônio. Algo para se gabar pelo resto da vida. Eu persegui o Imperador Demônio, continuou o cultivador de meia-idade. Exatamente, exatamente. Se realmente capturarmos o Imperador Demônio, sem mencionar os 10 milhões de pedras espirituais de grau superior, o Imperador Demônio deve ter muitos tesouros. A Terra Sagrada Taishuan disse que podemos escolher o que quisermos. Disse outro cultivador ao lado dele, com os olhos cheios de ganância. Escondido na escuridão, Yi Tian sentiu um arrepio percorrer seu couro cabeludo ao ouvir as palavras deles. 10 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade. Será que a Terra Sagrada de Taishuan enlouqueceu? Sou apenas um cultivador que acabou de alcançar o reino do rio espiritual. É mesmo necessário. Yi Tian finalmente experimentou o terror de uma terra sagrada. Se ele tivesse um poder tão grande em sua vida anterior, ele não teria. Ao pensar em ser perseguido como um cão durante todo esse tempo, Yi Tian sentiu uma onda incomparável de raiva. Ele, o digno quase imperador nuvem demoníaca, quando é que alguma vez sofreu tamanha indignidade? Esquece, meu cultivo não é suficiente agora. Não vou me rebaixar ao nível deles por enquanto, pensou Yi Tian, e continuou a se esconder. Esses cultivadores vasculharam os arredores várias vezes, mas não encontraram nada. Será que esse imperador diabo está escondido no subsolo? Acho que deveríamos cavar 1 metro de profundidade e queimar as montanhas em sinal de respeito. Isso mesmo, esse imperador diabo é astuto e ardiloso. Talvez ele esteja escondido bem fundo. É preciso cavar, é preciso cavar. Exatamente, concordo também. Cavar e queimar. Depois armar uma rede inescapável. Capítulo 101. Avanço. Segundo nível do rio espiritual. Assim que Yi Tian pensou que todos estavam prestes a ir embora, esses cultivadores de repente pareceram perder a cabeça e começaram a discutir sobre cavar 1 metro de profundidade. Yi Tian, escondido nas sombras, ficou verde. Sou apenas um cultivador do reino do rio espiritual, por favor, acalme-se. Logo em seguida, essas pessoas começaram a escavar, queimando as florestas da montanha e a remover formações rochosas, aparentemente com a intenção de realmente construí-las. Esqueçam, vou continuar correndo. Assim que eu recuperar meu cultivo, vocês todos morrerão, pensou Yi Tian ferozmente, e então voou rapidamente para longe. Droga, tem mesmo alguém. Será que é mesmo Yi Tian? Vamos atrás dele depressa. Vamos lá, vamos perseguir o Imperador Diabo. Espere, deixe metade das pessoas. E se o Imperador Demônio estiver aqui e essa pessoa for um subordinado dele? Detalhes, preste atenção aos detalhes. Ao verem a sombra negra fugindo, todos enlouqueceram. Isso era comandar por 10 milhões. Yi Tian então se viu novamente imerso em uma perseguição sem fim. Seita demoníaca das fontes amarelas. Na Câmara Secreta.
Incontáveis energias espirituais do céu e da terra fluíam descontroladamente na câmara secreta. Aquela chama bestial havia sido completamente absorvida por Jian Li. Contudo, talvez devido ao baixo nível do fogo bestial, a escritura de fusão de fogo de Jian Li não alcançou o nível celestial. Mas o cultivo de Jian Li, nutrido pelo fogo da besta e por muitos tesouros do céu e da terra, já havia alcançado a iminência do segundo nível do rio espiritual. Sentindo que o ki espiritual em seu corpo já estava operando no limite, Jian Li, sem hesitar, pegou a medicina espiritual de 3.000 anos que encontrara na seita Yin do osso branco e a engoliu diretamente. Sob o efeito da medicina espiritual de 1.000 anos, o ki espiritual de Jian Li pareceu ser catalisado, operando a uma velocidade ainda maior. O rio espiritual dentro do corpo de Jian Li estava se expandindo gradualmente. Bum, bum, bum. Após algum tempo, uma poderosa aura emanou do corpo de Jian Li. A aura do segundo nível do rio espiritual emanou do corpo de Jian Li. O poder medicinal da medicina espiritual de 1.000 anos ainda não havia sido totalmente absorvido. Então, Jian Li ativou mais uma vez a técnica de nutrição da espada, convertendo o poder medicinal em nutrição e injetando-o lentamente em sua pílula da espada das 7 mortes. A pílula da espada das 7 mortes, como uma terra ressequida recebendo o doce orvalho, emanava uma aura de júbilo exultante. 2 horas depois, o poder medicinal foi finalmente digerido por completo. A intensidade da intenção da espada do golpe da espada das 7 mortes de Jian Li também foi bastante aprimorada, e seu poder aumentou em vários pontos. Logo em seguida, Jian Li consolidou seu reino novamente e saiu da câmara secreta. Após sair do isolamento, Jian Li começou a examinar as informações sobre Yetian compiladas por Tang Siki. Tang Siki também se isolou para cultivar. Antes, ela estava constantemente envolvida com Jian Li, então seu cultivo não havia sido devidamente desenvolvido. Ele já entrou no Vale da Morte? Jian Li olhou para o pequeno livreto em sua mão. Yetian sofreu grandes perdas, e muitas pessoas inexplicáveis apareceram para ajudá-lo, escapando de várias situações de quase morte. A vida desse Yetian é realmente difícil. O Filho do Destino é realmente incrível. Uma recompensa de 10 milhões de pedras espirituais de grau superior não seria suficiente nem para derrotá-lo. Além disso, há muitas pessoas dispostas a ajudá-lo. É realmente um absurdo. Com a recompensa de 10 milhões de pedras espirituais de grau superior, quase metade do deserto oriental se mobilizou, desejando apenas capturar Yetian vivo. Mas muita gente não conseguiu pegá-lo. O alcance da terra sagrada Taishuan ainda é muito pequeno. Esse é o quase imperador da nuvem demoníaca. Sem um supremo, não é como se os irmãos Cabassa estivessem salvando o avô. Vários times de elite de santos já entraram no Vale da Morte. Existem ainda mais seres grandiosos e poderosos nos reinos da vida e da morte. Eles podem não se importar muito com a recompensa de 10 milhões de pedras espirituais de grau superior, mas o próprio Imperador Diabo é uma enorme fortuna. Se eles conseguissem abrir essa caixa enorme que é o quase imperador da nuvem demoníaca, quanto legado eles poderiam obter? Ninguém sabe ao certo, mas esses santos certamente não se importariam de tentar capturá-lo. Acredito que Yetian esteja muito bem agora. Foi sensato da parte dele não lidar pessoalmente com Yetian. Jian Li respirou fundo. Este antigo imperador demônio renascido é realmente muito difícil de matar. Nem metade do deserto oriental conseguiu alcançá-lo. Parece que ainda preciso me desenvolver bastante. Meu cultivo do reino do rio espiritual ainda está muito baixo. Jian Li então verificou as informações recentes de Suming e descobriu que ele continuava sendo um bom rapaz, realizando constantemente diversas tarefas para a seita demoníaca a fim de aprimorar suas habilidades. Se esse Suming estivesse no meu mundo anterior, ele definitivamente seria um mestre. 007. Jian Li analisou o sistema de inteligência, onde Suming completava diversas tarefas quase diariamente, com altíssima eficiência. Será este mesmo o Filho do Destino? Ele não seria uma máquina de tarefas implacável, seria? Após analisar outras informações, Jian Li se preparou para coletar a oportunidade para a arte do som celestial do rugido do dragão e também para verificar se Suming, esse ponto de recarga do fogo espiritual, havia recarregado algum fogo espiritual. Salão de missões da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Os discípulos da seita demoníaca das Fontes Amarelas estavam por toda parte. Jian Li esperava tranquilamente no salão da missão. Suming assumiu várias tarefas ontem, então ele deve voltar em breve. Enquanto esperava, Jian Li também observava as oportunidades oferecidas pelos discípulos que passavam. Enquanto Jian Li esperava, de repente viu um jovem com um luxuoso hobby de brocado não muito longe dali, caminhando lentamente em direção ao salão da missão, cercado por muitos discípulos. O jovem parecia ser uma figura extremamente importante, e muitos discípulos se dirigiram a ele com expressões fervorosas. Sua Alteza o Santo Filho está aqui. Que todos recebam o novo Santo Filho rapidamente. Nossa, esse é o novo Filho Santo? Ele é realmente muito mais forte do que aquele Filho Santo inútil de antes. Você não viu, o Filho Divino possui um corpo de demônio de sangue extremamente poderoso, e seu poder aterrorizante de demônio de sangue é assombrosamente forte. Ele matou instantaneamente vários outros candidatos a Filho Divino? Todos discutiam animadamente, olhando para o jovem com extremo fervor. O novo Filho Divino? O coração de Jian Li se agitou. A seleção ainda não havia terminado quando Jian Li saiu, então Jian Li só sabia o nome do novo Filho Divino, mas não quem ele era. Então vamos ver que tipo de pessoa é esse novo Santo Filho. Logo em seguida Jian Li também seguiu o olhar de todos. Nome Li Dongzi. Reino primeiro nível do rio espiritual. Em físico corpo de demônio de sangue.
Destino, sorte incrível, azul, impiedoso vermelho, talento de um rei sábio azul, soberano de uma região, azul, energia sanguínea intensa verde, a roteiro de vida, personagem secundário em venerável demônio imortal, candidato a filho divino da seita demoníaca das fontes amarelas, que mais tarde se tornou filho divino oficial, causando consideráveis problemas no deserto oriental e se tornando um soberano de uma região. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente 6 dias depois, enquanto perseguia um cultivador da seita indo osso branco na seita Kinjan coordenadas, 643.458, ele acidentalmente destruiu uma grande árvore e obteve um token para o reino secreto do Grande Yin. Capítulo 102 Ficha do Reino Secreto do Grande Yin. Os olhos de Jian Li brilharam ao observar Li Dongzi caminhar lentamente em direção ao salão da missão, ao longe. Este novo santo é verdadeiramente bom. Assim que assumiu o cargo me deu uma oportunidade. Nada mal, nada mal. Em nome do token do Reino Secreto do Grande Yin, este santo ganhou temporariamente minha aprovação. Esse cara não é ruim, sua força e talento são muito maiores que os de Li Xingyuan. Além disso, ele possui o corpo do demônio de sangue. Um físico poderoso que controla o potente poder do demônio de sangue e pode até mesmo devorar esse poder para aumentar sua força. Esta oportunidade também é boa, um token para o Reino Secreto do Grande Yin. No entanto, este token do Reino Secreto está, na verdade, na seita Kinjan. Jian Li lembrou-se da garotinha do Reino Secreto do Vale do Deus Vazio. Essa Li Qin parece ser da seita Kinjan, e parece que eu quase a conquistei. Se for na seita Kinjan, com a minha força atual, não devo ter problemas em aproveitar a oportunidade e sair, pensou Jian Li. Quanto a Li Qin, seu avô santo ainda está na seita Kinjan, então não devo provocá-la. Se aquela garotinha enlouquecer e realmente me prender na seita Kinjan, isso não seria nada divertido. O principal motivo é que este reino secreto do Grande Yin é muito importante. Caso contrário, Jian Li talvez nem sequer fosse. O reino secreto do Grande Yin é muitas vezes mais avançado que o anterior reino secreto do Vale de Shushen. O reino secreto do Grande Yin é um reino secreto extremamente antigo, que, segundo rumores, contém uma quantidade imensa de poder do Grande Yin. O poder do Grande Yin é extremamente poderoso. Não só pode aprimorar o cultivo de um cultivador, como o próprio poder do Grande Yin é uma força extremamente potente, com um poder destrutivo aterrador. No entanto, existem muitas condições para dominar completamente o poder do Grande Yin, o momento certo, o lugar certo e as pessoas certas. Nenhuma delas pode faltar. Além do poder do Grande Yin, também contém muitos tesouros ou medicina espiritual. Embora já tenha sido explorado muitas vezes e possa conter menos tesouros agora, o poder do Grande Yin por si só já é suficiente para Jian Li arriscar. Além do poder do Grande Yin, a lenda diz que é muito provável que contenha a caverna imortal do Supremo Taiyin. O Supremo Taiyin era um poderoso especialista supremo da Era Primordial, pertencente à geração de especialistas supremos que foram pioneiros no cultivo no mundo antigo desolado. Muitas das atuais habilidades divinas do Dao marcial evoluíram gradualmente desde a Era Primordial. Na Era Primordial, não existia um sistema de cultivo completo. Tudo foi sendo desenvolvido passo a passo pelos predecessores. Desde o estágio inicial de temperamento corporal até o Supremo Grande Imperador, e até mesmo reinos superiores. Sua evolução passou pelos esforços de inúmeras gerações. Embora o Supremo Taiyin fosse apenas um especialista supremo, ele era uma figura extremamente renomada na Era Primordial, tendo criado muitas técnicas secretas e habilidades divinas. Disse que a atual Terra Sagrada do Grande Yin conseguiu se manter de pé no antigo continente estéril por dezenas de milhares de anos precisamente porque obteve parte do legado do Supremo Taiyin. É possível imaginar o quão poderoso era o Supremo Taiyin. Além disso, aqueles que conseguiam cultivar até o Reino Supremo na Era Primordial eram todos os maiores prodígios daquela era. Grandes figuras cujos nomes ecoavam por todo o universo. Muitas pessoas até afirmaram diretamente que se o Supremo Taiyin tivesse nascido nesta era, a chance de ele alcançar o Dao e se tornar imperador seria certamente de 100%. Não peço muito. Não preciso da caverna imortal do Supremo Taiyin. Só peço para ser capaz de dominar o poder do Grande Yin, pensou Jian Li. Afinal, ao longo da história, muitos cultivadores entraram na Terra Sagrada do Grande Yin, mas nenhum deles encontrou a caverna imortal do Supremo Taiyin. Para não falar em encontrar a caverna imortal do Supremo Taiyin, mesmo aqueles que conseguem dominar o poder do Grande Yin são extremamente raros. Espero que este reino secreto do Grande Yin não me decepcione, pensou Jian Li. Após se despedir de Li Dongzi, Jian Li continuou esperando a chegada de Suming. Após algum tempo, Jian Li finalmente esperou por Suming. Suming estava vestido com roupas pretas justas, sua expressão incomparavelmente fria, seu rosto repleto de indiferença, como se não se importasse com nada. Jian Li ativou imediatamente o sistema de roteiro da vida para visualizar o roteiro de Suming. O nome, Suming. Reino, 8º nível do núcleo de Elixir. Físico, corpo divino imortal. Destino, personagem principal predestinado, dourado púrpura é transformando o infortúnio em bênção, púrpura frio e impiedoso, carmesim, estrela solitária do infortúnio, cinza, favorabilidade menos, 70. Roteiro de vida, protagonista de venerável demônio imortal, discípulo da seita interna da seita demoníaca das fontes amarelas. Seu pai era uma pessoa comum e sua mãe, a antiga santa da terra sagrada do caos. Ele nasceu devido ao mal-entendido e foi tragicamente abandonado. Foi acolhido pela seita demoníaca das fontes amarelas por um ancião da mesma. Possui uma personalidade extrema, é devotado ao Dao e, eventualmente, tornou-se o Lorde Demônio de uma geração através de seu talento e trabalho árduo.
Pontos de virada recentes. 3 dias depois, enquanto realizava uma missão da seita na planície cinzenta em coordenadas 742.364, ele obteve uma medicina espiritual de 1000 anos. 5 dias depois, enquanto realizava uma missão da seita na floresta da lua de neve em coordenadas 447.514, ele matou 2 cultivadores da seita demoníaca primordial e obteve um tesouro espiritual de rank terrestre. 7 dias depois, enquanto realizava uma missão da seita na montanha Moyan, em coordenadas 646.221, ele entrou em uma caverna e obteve o legado do grande sábio do mar demoníaco. Jian Li olhou para a oportunidade de Suming com um leve sorriso no rosto. Não é à toa que esse cara gosta tanto de missões. As oportunidades se renovam constantemente. Por que você não renova o fogo espiritual para mim? No entanto, o nível de Suming aumentou bastante rápido. Ele já está no 8º nível do núcleo de Elixir, não muito longe do rio espiritual. A favorabilidade chegou a menos 70? Deixa pra lá, isso não importa. Ele é só um ponto de recarga de oportunidade mesmo. Deixe-o crescer lentamente. A oportunidade do grande sábio do mar demoníaco pode ser concedida à minha pequena demoníaca. Deixe que ela também experimente o que é ser traída. Jian Li tomou uma decisão imediatamente. Após anotar a oportunidade de Suming, Jian Li partiu imediatamente. Vale Yanjin. O Vale de Yanjin está localizado na parte ocidental da região árida do leste. Aqui a terra é vasta e pouco povoada, e até mesmo animais exóticos são bastante raros. Reina o silêncio em todos os lugares, com apenas uma brisa suave soprando no ar. Pou! De repente, um som de sangue jorrando ecoou pelo Vale Yanjin. Jian Li usou casualmente sua espada para matar um cultivador que passava pelo Vale Yanjin. Ele tateou em volta dele por um tempo, mas não encontrou a técnica secreta de rank celestial, arte sonora celestial do rugido do dragão, apenas algumas pedras espirituais e pílulas medicinais. Voxox! Após guardar os despojos, Jian Li incinerou o cadáver sem qualquer intervenção. Todo o vale ficou limpo novamente. Após deixar a seita demoníaca das fontes amarelas, Jian Li foi diretamente para o Vale Yanjin. O Vale Yanjin é precisamente o ponto de oportunidade para a técnica secreta de rank celestial daquele candidato a santo. E esse cultivador caído já era o 3º cultivador que Jian Li havia matado. Nenhum dos 3 cultivadores possuía a técnica secreta de rank celestial. Parece que só me resta esperar que Dudevan apareça. Jian Li balançou a cabeça e pensou consigo mesmo. Logo em seguida, Jian Li se escondeu nas proximidades e começou a cultivar lentamente ao mesmo tempo. O tempo passou lentamente assim. Após algum tempo, Jian Li, que estava escondido na escuridão, finalmente esperou pelo discípulo que estava prestes a obter a técnica secreta de rank celestial no Vale Yanjin, não muito longe. Dudevan, com um leve poder espiritual amarelo em seu corpo, estava envolvido em uma luta com um cultivador da seita da Floresta Púrpura. Capítulo 103 Rugido do Dragão, Som Celestial. Os dois continuaram a lutar no Vale de Yanjin. Uma energia espiritual violenta e rugidos estrondosos ecoavam pelo Vale Yanjin. Após mais de uma dúzia de rodadas, o cultivador da seita da Floresta Púrpura foi atingido pela energia espiritual de Dudevan e caiu em cima de uma grande árvore próxima. Grande demônio, meu irmão é o santo da seita da Floresta Púrpura. Se você ousar me matar, ele não o deixará impune. A boca do cultivador da seita da Floresta Púrpura já estava sangrando, seu rosto extremamente pálido, parecendo que ele estava prestes a morrer a qualquer momento. Dudevan lambeu o sangue do canto dos lábios e disse: Não adianta nada seu irmão ser o líder da seita da Floresta Púrpura. Hoje você deve morrer. Logo em seguida, Dudevan caminhou lentamente em direção ao cultivador da seita da Floresta Púrpura, gravemente ferido, com sua espada espiritual emitindo uma luz extrema. Deve ser esse cultivador, pensou Jian Li de seu esconderijo. Sua oportunidade foi obtida através do cultivador da seita da Floresta Púrpura. A seita da Floresta Púrpura é uma força de primeira linha no deserto oriental, com considerável fama naquela região. Voxox! No momento em que Dudevan estava prestes a dar o golpe final no cultivador da seita da Floresta Púrpura, uma luz dourada brilhou não muito longe dali, e essa luz dourada atravessou o corpo de Dudevan. As pupilas de Dudevan se contraíram e ele caiu diretamente no chão. O sangue jorrava continuamente do pequeno orifício em seu peito. O cultivador da seita da Floresta Púrpura que estava próximo, teve os olhos brilhando e disse fracamente: Muito obrigado, Sênior, por salvar minha vida. Júnior Shuei Yeshan da seita da Floresta Púrpura. Assim que Shuei Yeshan terminou de falar, Jian Li saiu voando lentamente. Ao ver Jian Li voando em sua direção, Shuei Yeshan sentiu um suspiro de alívio. Jian Li era extremamente bonito, especialmente depois de condensar o corpo sagrado primordial, tornando-se como um imortal banido, possuindo um temperamento extremamente etéreo. Essa pessoa não deve ser má, pensou Shuei Yeshan, cultivador da seita da Floresta Púrpura. Se pessoas como ele fossem más, não haveria pessoas boas no mundo. Além disso, ele acabou de matar esse cultivador do caminho demoníaco. Então certamente não seria uma pessoa má. Você tem um manual secreto chamado Habilidade do Som Celestial do Rugido do Dragão com você? Jian Li não perdeu tempo e perguntou diretamente. Shuei Yeshan ficou atônito, um traço de confusão relampejando em seus olhos. Como ele sabia que eu tinha isso? Este manual secreto foi dado a ele por seu irmão, e ele ainda não teve tempo de cultivá-lo. No entanto, ele o salvou, se concordou em enviá-lo de volta para a seita da Floresta Púrpura, que mal haveria em lhe dar o manual secreto. Shuei Yeshan reprimiu os pensamentos em seu coração e disse: Sênior, é isso mesmo, se o Sênior estiver disposto a me escoltar de volta à seita da Floresta Púrpura, eu oferecerei o manual secreto ao Sênior. Após Shuei Yeshan terminar de falar, ele olhou para Jian Li com uma expressão sincera.
Não precisa, estou com pressa. Por favor, vá morrer, disse Jian Li indiferentemente. O coração de Shuai Yeshan afundou. Ele não estava ali para me salvar? Rasgar. No momento em que Shuai Yeshan estava prestes a falar, sentiu uma luz dourada extremamente rápida roçar seu pescoço. Imediatamente depois, sua cabeça voou alto. Shuai Yeshan pareceu ver seu próprio corpo, a cabeça separada do corpo, jorrando sangue em abundância. Após Jian Li lidar com Shuai Yeshan, ele de fato encontrou um antigo manual secreto no corpo de Shuai Yeshan. Era precisamente o manual secreto de rank celestial, a habilidade sonora celestial do rugido do dragão. Além do manual secreto, havia também algumas pílulas espirituais, mas eram todas de baixa qualidade e sem grande utilidade. Que pena para alguém com um físico de espírito da Terra como esse, Jian Li balançou a cabeça. Jian Li também se concentrou em estudar a técnica de inversão imortal de roubo da origem, descobrindo que ela não podia ser fundida infinitamente. Parecia ter um certo limite de quantidade, e além do sangue vital desses físicos, também exigia água de fusão divina. Somente a água de fusão divina combinada com sangue vital e a técnica de inversão imortal de roubo da origem poderiam fundir perfeitamente o físico de outra pessoa. E Jian Li não tinha a menor ideia sobre a água de fusão divina, sabendo apenas que aquele item era extremamente precioso. Simplesmente não podia ser medido com pedras espirituais. Provavelmente aquele Supremo Xuantian passava a maior parte do tempo procurando água de fusão divina. No entanto, posso coletar o sangue vital desse cara primeiro, pensou Jian Li de repente. Colete o sangue vital e quando houver água de fusão divina mais tarde, funda quem você quiser. Logo em seguida, Jian Li coletou todo o sangue vital de Dudevan. Após coletar o sangue vital e os despojos de guerra dos dois, Jian Li cremou seus corpos imediatamente e deixou o Vale Yanjin. Após deixar o Vale Yanjin, Jian Li foi para a planície Qingyi e a montanha Moyan para obter primeiro a medicina espiritual de 1000 anos de Suming e o legado do grande sábio do mar demoníaco. Seita Qingjian. Jian Li ocultou cuidadosamente sua figura, movendo-se constantemente usando a grande técnica Kunpei. Após obter a oportunidade de Suming, Jian Li foi diretamente para a seita Qingjian, preparando-se para obter a oportunidade do token do reino secreto do Grande Yin. A seita Qingjian estava localizada em um lugar com abundante energia espiritual. Montanhas e rios belíssimos estavam por toda parte, um cenário de vegetação exuberante. Garças imortais ocasionalmente cruzavam o céu, emitindo sons nítidos e agudos. Como esperado de uma força de primeira linha, a intensidade da energia espiritual e o ambiente são muito melhores do que os da nossa seita demoníaca das fontes amarelas, pensou Jian Li. Havia também muitas plantas espirituais altas por perto, balançando na brisa suave. Jian Li atravessou florestas e inúmeros cultivadores, voando cuidadosamente em direção ao local onde se encontrava o token do reino secreto do Grande Yin. Campo de artes marciais da seita Qingjian. Muitos discípulos praticavam artes marciais aqui. Muitos discípulos também lutavam ali, e uma energia espiritual brilhante e violenta agitava leves ondas de Qi no campo de artes marciais. O som de armas se chocando ecoava por todo o campo de artes marciais. Acima do campo de artes marciais, uma garota delicada, vestindo um vestido branco e com 2 tranças, observava distraidamente as lutas. A figura da garota era extremamente bem proporcionada, sua pele cativantemente lisa, brilhando levemente sob a luz do sol. Muitos discípulos do sexo masculino no campo de artes marciais observavam secretamente a garota acima do campo, com os olhos revelando admiração. No entanto, a garota parecia já estar acostumada com esses olhares, ignorando-os. Ao lado da menina estavam várias criadas em trajes de palácio, em pé respeitosamente. De repente, a garota pareceu se lembrar de algo, e um toque de malícia brilhou em seus olhos. Irmãos mais velhos, vou adicionar um pouco de dificuldade ao treino de vocês, tomem cuidado. A garota disse em voz alta para os muitos discípulos no campo de artes marciais. Os discípulos no campo de artes marciais congelaram, imediatamente tendo um mau pressentimento. Após a garota terminar de falar, ela retirou um arco espiritual de seu anel espacial. O arco espiritual possuía entalhes requintados, aparentemente gravados com símbolos especiais, aparentando extrema delicadeza. Os discípulos da seita Qingjian, atentos e presentes no campo de artes marciais, perceberam as ações da garota e suas expressões mudaram drasticamente. Tesouro espiritual de grau profundo, você está falando sério? Usando isso para adicionar dificuldade? Capítulo 104. Obtendo a ficha. Irmã Júnior, esse é um tesouro espiritual de grau profundo. Você não pode. Desta vez, pessoas vão morrer de verdade. Irmã Júnior, acalme-se. Você pode trocar por uma de patente inferior. Irmãzinha, tenho algo para fazer, vou indo. Desculpe. Irmã mais nova, estou com dor de cabeça, preciso descansar um pouco. Depois que a garota sacou o arco espiritual, muitos discípulos se manifestaram rapidamente para dissuadi-la. Muitos discípulos estavam se preparando para partir imediatamente. Embora isso diminuísse significativamente a simpatia que eles tinham pelo coração da garota, em comparação com a simpatia, suas vidas eram mais importantes. Todos eles eram cultivadores do reino do núcleo de Elixir e do reino da coleta de Qi. Se fossem atingidos por um tesouro espiritual de grau profundo como aquele, certamente ficariam gravemente feridos. Eu controlarei a força. Quem conseguir ficar mais tempo no campo de treinamento, receberá este arco do espírito da lua. A garota olhou para os discípulos que pareciam querer fugir para longe e então falou. Embora o tom de voz da garota fosse suave, ele claramente chegou aos ouvidos de todos no campo de treinamento. Muitos discípulos que inicialmente queriam fugir tiveram seus olhos brilhados. Se eles conseguissem obter um tesouro espiritual de grau profundo, um pequeno ferimento não importaria. Além disso, aquele era um tesouro espiritual usado pela irmã Júnior Li Qin.
Para essas discípulas, ele tinha um significado muito especial. Irmã Júnior, de repente me lembrei, parece que meu problema sumiu de novo. Irmã Júnior, eu também, minha cabeça não dói mais. Irmãzinha, atira logo. Eu com certeza vou durar mais tempo. Bobagem. Sou eu quem consegue aguentar até o fim. Os discípulos no campo de treinamento mudaram instantaneamente de expressão, um a um, demonstrando uma ansiedade incrível. Svi, svi, svi. Enquanto os discípulos ainda debatiam acaloradamente no campo de treinamento, a garota já havia puxado a corda do arco. Imediatamente depois, flechas espirituais dispararam em direção ao campo de treinamento como balas, a uma velocidade extremamente alta. Muitos discípulos no campo de treinamento não reagiram a tempo. Muitos deles foram atingidos diretamente pelas flechas espirituais, e seus corpos foram arrastados para fora do campo de treinamento pela força imensa e aterradora. Num instante, ecoaram lamentos e exclamações. Em pouco tempo, o campo de treinamento estava um caos completo. Muitos discípulos tentaram usar técnicas de movimento ágil para se esquivar dos ataques. Os tesouros espirituais de grau profundo possuem, inerentemente, alguma espiritualidade, embora a garota não tenha avisado ninguém deliberadamente. No entanto, a garota continuava puxando a corda do arco, e o número de flechas espirituais era simplesmente excessivo. Às vezes, simplesmente não havia onde se esconder, pois a área de treinamento não era particularmente grande. Eles só podiam ativar habilidades divinas defensivas ou usar armas para quebrar as flechas espirituais que se aproximavam. A garota observou um número cada vez menor de discípulos no campo de treinamento, e seus olhos brilharam cada vez mais. A velocidade com que ela puxava a corda do arco também aumentou. Os discípulos no campo de treinamento usaram toda a sua força, atacando, esquivando-se ou suportando os golpes. No entanto, este arco espiritual quebrado era, afinal, um tesouro espiritual de grau profundo. Como poderiam esses discípulos de nível inferior do reino da coleta de Ki e do reino do núcleo de Elixir resistir a ele? Os discípulos do reino da coleta de Ki foram eliminados primeiro, seguidos pelos do reino do núcleo de Elixir. A cena foi excepcionalmente intensa. Após algum tempo, restaram apenas 7 ou 8 discípulos no campo de treinamento. Todos esses discípulos eram cultivadores do reino do núcleo de Elixir com cultivo profundo, e suas técnicas de movimento, defesas e ataques eram impressionantes. Mesmo sob o ataque contínuo da garota, eles ainda pareciam estar à vontade. Os discípulos que já haviam sido eliminados do campo de treinamento observavam a cena dentro do local sem desviar o olhar. Eles queriam ver quem conseguiria ganhar o tesouro espiritual da irmã Júnior Li Qin. Ao ver que as pessoas no campo estavam tão relaxadas, a garota fez um bequinho e então ativou a habilidade divina no tesouro espiritual. As flechas espirituais disparadas pela garota tornaram-se ainda mais ferozes. Flechas espirituais foram disparadas uma a uma e explodiram à distância. Ouviram-se fortes explosões. O campo de treinamento transformou-se instantaneamente em um cenário de areia e pedras voando. As expressões das poucas pessoas que inicialmente estavam à vontade mudaram drasticamente, e seus passos começaram a vacilar. Ao ver o estado desarrumado deles, a garota finalmente esboçou um sorriso. Após 15 minutos, as flechas explosivas da garota foram disparadas. O campo de treinamento estava cheio de areia e pedras voando, uma bagunça completa por toda parte. Apenas um discípulo observava as flechas que se aproximavam com olhos concentrados, completamente alheio ao fato de ser o único que restava no campo de treinamento. Irmão Sênior Shen Qinshan, você venceu. Você resistiu até o fim. Incrível, incrível. Droga, eu errei por um pouquinho, só um pouquinho. A dor, todos fora de campo não conseguiam conter a empolgação e torciam pelo Shen Qinshan em campo. Alguns também sentiram um arrependimento secreto, com suspiros por todos os lados. A garota parou de atirar flechas quando viu que só restava uma pessoa no campo de treinamento. No momento em que a garota estava prestes a ir pessoalmente ao campo de treinamento para entregar o tesouro espiritual a Shen Qinshan, o grampo de cabelo na cabeça de Li Qin vibrou levemente de repente. A menina tirou o grampo de cabelo com impaciência. Quando estava prestes a guardá-lo, lembrou-se de algo de repente, e seus olhos brilharam intensamente. Será possível? A garota piscou, com os olhos cheios de surpresa. Logo em seguida, a garota entregou o arco espiritual à criada ao seu lado, dizendo-lhe para entregá-lo a Shen Qinshan, e então abriu diretamente o portal de teletransporte espacial no grampo de cabelo e entrou correndo, deixando apenas a multidão perplexa no campo de treinamento. Seita Qinjian, uma floresta montanhosa repleta de árvores grandes. Ali ao redor, havia arbustos exuberantes e algumas grandes árvores esparsas, intercalado com sons de animais. Jian Li estava se movendo em alta velocidade pela floresta montanhosa. Após lançar a grande técnica com Pen, Jian Li tornou-se como um raio negro, movendo-se incrivelmente rápido. Além de alguns animais de pequeno porte, também havia muitas bestas espirituais na floresta da montanha. Essas bestas espirituais pareciam ter surgido aqui, e também havia algumas formações defensivas ao redor, impedindo-as de deixar esta floresta montanhosa. Felizmente, a energia mental de Jian Li era incrivelmente forte, e seus sentidos aguçados permitiram que ele detectasse as formações ali presentes. Após algum tempo, Jian Li finalmente chegou ao seu destino. No destino, havia uma grande árvore, fortemente entrelaçada por muitas trepadeiras. Deveria ser esta árvore grande. Svi, svi, svi.
O projétil da espada das 7 mortes se transformou em várias espadas de luz douradas, cortando a grande árvore em pedaços. Logo em seguida, um objeto que emitia uma energia espiritual tênue e sombria flutuou lentamente no ar. Jian Li fez um gesto com a mão direita, usando energia espiritual para atrair o objeto para sua mão. 2 caracteres antigos, do Grande Yin, foram gravados na ficha. Nada mal, fácil de conseguir. O toque na mão de Jian Li emanava uma aura extremamente fria, como um pequeno pedaço de gelo. Logo em seguida, Jian Li guardou a ficha. Depois de encontrar as informações sobre o reino secreto do Grande Yin, ele poderia então ir explorá-lo. Grande vilão, por que você não me avisou que viria? Quando Jian Li estava prestes a sair de repente, uma garota apareceu atrás dele. O corpo macio da garota abraçou Jian Li com força. Sua voz clara, melodiosa e cheia de anseio ecoou nos ouvidos de Jian Li. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 105. Peixe espiritual elemental dourado. O coração de Jian Li deu um salto ao ouvir o murmúrio da garota atrás dele. Sem nem mesmo olhar, Jian Li sabia que a curva pertencia a Li Qin. Como Li Qin sabia que ele estava ali? Jian Li estava prestes a perguntar a Li Qin, mas não esperava que ela o abraçasse com tanta força, como se tivesse medo de que ele fosse embora. Menina, o que você está fazendo? Não faz muito tempo que nos separamos. Você não se apaixonou por mim, não é? Jian Li continuou. Assim que Jian Li falou, o rosto de Li Qin corou e em seguida, ela soltou Jian Li, mas ela continuou segurando o braço de Jian Li com firmeza. Seu grandalhão malvado, eu não gosto nada de você, disse Li Qin fracamente, escondendo seu rosto delicado no braço de Jian Li, sem ousar olhar para ele. Favorabilidade, 90. Jian Li observou a favorabilidade de Li Qin e sentiu-se anestesiado. O que há de errado com essa garotinha? Eu nem tentei nada, e ela já se apaixonou por mim? Essa garota boba e doce. Tudo bem, já que nos conhecemos, vamos deixar por isso mesmo. Ainda tenho coisas para fazer e preciso ir. Jian Li acariciou a cabeça de Li Qin e disse. Li Qin fez beicinho, seus grandes e adoráveis olhos fixos em Jian Li. Você não pode ficar comigo? Estou tão entediada na seita Qinjian. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Ficar com você? Se seu avô santo me pegar, você poderá visitar meu túmulo no ano que vem. Não se preocupe, meu avô já concordou. Li Qin pareceu se lembrar de algo e então disse. Jian Li, menininha, que bobagem você está falando? O que você concordou em? Jian Li engoliu em seco, sentindo um mau pressentimento. O avô dela concordou? Concordou com o quê? Concordou com... Eu nem sequer disse nada ainda. Logo em seguida, Li Qin relatou a Jian Li a conversa que teve com seu avô. Descobriu-se que o avô dela não se opunha à interação de Jian Li com Li Qin, e não se importava nem um pouco com a identidade de Jian Li como membro da seita do diabo. A expressão de Jian Li era incrivelmente complexa. Ele deveria saber que não se deve provocar essa garotinha. Ele também disse que você pode vir à seita Qinjian para brincar quando tiver tempo. Ninguém ousará lhe fazer mal, e eu também a protegerei. Li Qin continuou animadamente. Jian Li torceu o lábio. Esses velhos dizem uma coisa e querem dizer outra. Quem sabe se ele não vai me matar a tapas? Se meu avô ousar ser desfavorável a você, destruirei todas as matrizes de proteção da seita Qinjian. Li Qin continuou. Jian Li suspirou baixinho. É difícil dizer se é uma bênção ou uma maldição para a seita Qinjian ter uma garota tão jovem. Então vamos dar uma volta por aqui, disse Jian Li. Já que essa garotinha tinha falado tanto, acompanhá-la em um passeio não faria mal nenhum. Assim que Jian Li falou, Li Qin ficou radiante. Mua. Logo em seguida, enquanto Jian Li estava distraído, ela o beijou secretamente. O toque suave envolveu Jian Li imediatamente. Você não viu nada, eu não fiz nada, vamos, vou te levar para dar uma volta lá fora. O rosto de Li Qin ficou vermelho, e então ela puxou Jian Li e saiu correndo para longe. Seita Qinjian, Lago Bishui. A área ao redor do Lago Bishui era extremamente tranquila, cercada por exuberantes montanhas verdejantes. Perto do Lago Bishui, também havia muitos discípulos passeando. Uma brisa suave soprava, e ondulações se espalhavam pela superfície do lago. Em todos os lugares havia um cenário extremamente harmonioso. Li Qin conduziu Jian Li lentamente ao longo da margem do Lago Bishui. O incomparavelmente belo Jian Li e a deslumbrante Li Qin passeavam à beira do lago, formando uma cena perfeita. Uma grande placa estava posicionada à beira do lago, adiante. Proibido pescar. A placa parecia ser feita de materiais especiais, sendo extremamente chamativa. Jian Li olhou para a placa à sua frente e depois se virou para olhar para o lago. Havia muita energia espiritual circulando no Lago Bishui, e ao longe, era possível ver muitos peixes espirituais nadando no fundo do lago. Jian Li, os peixes espirituais da essência dourada do Lago Bishui são criados pelo nosso mestre da seita. Seu sabor é extremamente delicioso, e sua carne é macia e saborosa. Li Qin apontou para os peixes espirituais no lago e os apresentou. Era o peixe espiritual elemental dourado. O coração de Jian Li se agitou. Os peixes espirituais da essência dourada eram peixes espirituais incrivelmente valiosos e altamente benéficos para o cultivo. Jian Li, vamos pescar aqui. Faz dias que não como peixe, então podemos pegar alguns para você experimentar também. Li Qin pareceu ter uma ideia e disse a Jian Li. A pesca não é proibida aqui? Perguntou Jian Li sorrindo. Li Qin bufou friamente, depois deu um tapinha no peito dela que subia levemente. Não se preocupe, o mestre da seita não consegue vencer meu avô. Pescar o peixe dele é um favor que estou lhe fazendo. Parece que Li Qin ocupa uma posição elevada na seita Qinjian, ousando pegar as coisas do mestre da seita como bem entende, pensou Jian Li consigo mesmo. Após Li Qin terminar de falar, ela retirou 2 varas de pesca de seu anel espacial, colocou isca nelas e, lentamente, começou a pescar peixes espirituais. A propósito, como você sabia que eu vim para a seita Qinjian? Jian Li pareceu pensar em algo e então perguntou.
Nesse momento, os dois estavam sentados à beira do lago, pescando tranquilamente o peixe-espírito. Li Qin fez beicinho e sussurrou: a armadura espiritual que você está usando tem a minha marca. Contanto que você se aproxime de mim, meu grampo de cabelo rompedor do espaço poderá senti-la. Jian Li, você não vai me culpar, vai? Eu não fiz de propósito. Eu até me esqueci disso. Li Qin então olhou para Jian Li com uma expressão de injustiça. Após Li Qin terminar de falar, ela apagou a marca da armadura espiritual de Jian Li. Há mais alguma marca? Perguntou Jian Li. Li Qin então disse fracamente: não, esta armadura espiritual estava sendo usada por mim e foi contaminada acidentalmente. Eu realmente não fiz isso de propósito. Plop, plop, plop. Assim que Li Qin terminou de falar, ouviu-se um som de água respingando no lago. Ao que tudo indica, eles haviam pescado o peixe-espírito. As duas varas de pesca fisgaram peixes ao mesmo tempo. Ao longe, no lago Bichui, uma equipe de patrulha estava patrulhando à distância. Os olhos de um membro alto da equipe brilhavam levemente, como se ele estivesse conjurando algum feitiço. Após algum tempo, o membro alto da equipe viu Jian Li e Li Qin pescando à distância, e sua expressão mudou drasticamente. Chefe, alguém está pescando o peixe do mestre da seita no lago, precisamos ir rápido, disse o membro da equipe em pânico. O que eles se atrevem a pescar o peixe do mestre da seita? Estão mesmo cansados da vida. Não conseguem ver uma placa tão grande de proibido pescar. Vão, temos que capturá-los. Isso mesmo, nós somos os que protegem o peixe espiritual do mestre da seita. Capturem esses dois discípulos e deem-lhes uma boa lição. Os outros membros da equipe mudaram de expressão e começaram a conversar entre si. Sua função como equipe de patrulha era patrulhar os arredores e proteger a propriedade da seita. Se o mestre da seita descobrisse que eles não protegeram seu peixe espiritual elemental dourado, eles certamente seriam severamente punidos. Logo em seguida, o grupo correu rapidamente naquela direção. Capítulo 106, Filho Divino da Seita Qinjian. Jian Li olhou para o peixe espiritual elemental dourado extremamente ágil ao seu lado, sentindo uma onda de conforto em seu coração. Em apenas meia hora, os dois já tinham pescado mais de uma dúzia de peixes espírito. Além disso, vários deles tinham centenas de anos. Seu valor era surpreendente. A equipe de patrulha logo se aproximou da área onde os dois estavam. Parem depressa, peixes espírito. O capitão da patrulha falou apressadamente, preparando-se para detê-los. Antes que o capitão pudesse terminar a frase, um membro da equipe ao lado dele tapou sua boca. O que vocês estão fazendo aqui? A voz clara e fria de Li Qin ressoou, seus olhos encarando friamente os membros da equipe de patrulha. Irmã Júnior Li Qin, nós estamos aqui para trazer temperos e uma grelha. O peixe espírito fica mais gostoso grelhado. Continuou o patrulheiro ao lado dela. Sim, estamos aqui para entregar os temperos. Irmãzinha, por favor, continue, não vamos incomodá-la mais. Os membros da equipe falaram de forma incoerente e apressada. Ao ouvir isso, Li Qin bufou friamente. Deixa a grelha e os temperos de lado e suma daqui. Jian Li, que estava ao lado dela, já havia visualizado as informações do grupo através do sistema de roteiro da vida. Ele sabia que eles eram a equipe de patrulha da seita Qinjian. Essa garotinha é bem intimidadora, pensou Jian Li enquanto olhava para a feroz Li Qin à sua frente. Imediatamente depois, esses membros da equipe largaram seus pertences e saíram correndo. Jian Li e Li Qin então pegaram a grelha e os temperos desses colegas de equipe e começaram seu delicioso churrasco. Os membros da equipe de patrulha fugiram apressadamente, bem longe do lago Biun. Você é cego, seu desgraçado? Seus olhos do espírito azul nem conseguem enxergar a irmã Júnior Li Qin direito, seu imprestável. O capitão da patrulha amaldiçoou ferozmente o membro da equipe que acabará de descobrir Li Qin e Jian Li. Exatamente, quase provocamos a irmã Júnior Li Qin. Se você quer morrer, não nos arraste junto, acrescentou outra companheira de equipe. Todos eles olharam com raiva para aquele membro da equipe. Mas esse é o mestre da seita, respondeu o membro da equipe, sem muita convicção. Você ousa responder? Qual é o status da irmã Júnior Li Qin? Qual o problema em pescar um pouco? Mesmo que ela explodisse o lago Biun inteiro, não seria da nossa conta interferir, retrucou o capitão. Ao lado do lago Biun, uma onda de fragrância preencheu todo o lago Biun. Parecia que até a brisa estava impregnada com um aroma rico. Jian Li e Li Qin devoraram com gosto o peixe espiritual elemental dourado grelhado. Jian Li, este peixe está delicioso? Perguntou Li Qin enquanto comia o peixe espiritual. Li Qin comeu apenas um pouco, a maior parte foi dada a Jian Li. Como o nível de Li Qin era muito baixo, se ela comesse demais, não conseguiria digerir completamente o que espiritual. Jian Li assentiu com a cabeça, o sabor era realmente muito bom. Além disso, parecia conter uma quantidade muito abundante de Qi espiritual. O rio espiritual dentro de seu corpo, nutrido pela carne de peixe e pelo Qi espiritual, parecia estar se expandindo lentamente. E mais energia espiritual estava latente em seu corpo, nutrindo seu corpo físico. Após terminar, Li Qin também pescou dezenas de peixes espirituais da essência dourada no lago Biun, preparando-os para Jian Li levar e comer. Jian Li também não foi nada educado, guardando a bolsa da besta espiritual cheia de dezenas de peixes espirituais da essência dourada. A energia espiritual nesses peixes deve ser suficiente para ele avançar um pequeno nível de reino. Não subestime este pequeno reino. O físico de Jian Li é atualmente o corpo sagrado primordial. Embora sua força física seja incomparável, devido ao poder excessivo do corpo sagrado primordial, a energia espiritual necessária para cada avanço de reino é muitas vezes maior do que a necessária para cultivadores comuns. E o Qi espiritual neste peixe espiritual elemental dourado é extremamente suave e puro, podendo ser facilmente absorvido pelo corpo sagrado primordial de Jian Li.
Jian Li, deixe-me levá-lo ao jardim de medicina espiritual da nossa seita Qinjian. Há muitas frutas espirituais lá. Tenho certeza de que você também vai adorá-las, disse Li Qin a Jian Li. Assim que Li Qin estava prestes a levar Jian Li embora, Jian Li sentiu subitamente uma figura se aproximando rapidamente de perto. Irmã Li Qin, este é seu amigo? Ele me parece um pouco estranho. Uma voz grave veio de longe. Logo em seguida, um jovem de vestes azuis, montado em uma espada voadora, voou rapidamente da distância do lago Biun. Nome Zhang Jishen. Reino, rio espiritual, 5º nível. Físico, corpo espiritual do elemento magnético. A destino e sorte incrível. Azul a talento do rei sábio. Azul, soberano regional. Azul, roteiro de vida. Personagem secundário em venerável demônio imortal. Santo da seita Qinjian. Admirador de Li Qin. Favorabilidade -20. Ponto de virada recente. 3 dias depois, no pavilhão das bestas espirituais da seita Qinjian. Ele comprou um ovo exótico de besta espiritual vermelha e conseguiu chocar um pássaro imortal com a linhagem de sangue de uma antiga fênix. Jian Li franziu a testa. Aquele cara era o santo da seita Qinjian. Como era de se esperar de uma seita de primeira classe, o santo estava de fato no 5º nível do rio do espírito. Será que alguém gosta de uma garota tão ingênua quanto Li Qin? E essa favorabilidade? -20 de favorabilidade, parece que ele está me tratando como uma rival amorosa de novo, pensou Jian Li. No entanto, essa oportunidade não é ruim. Um pássaro imortal com a linhagem de uma fênix ancestral. Posso ir dar uma olhada e pegar aquele ovo de besta espiritual. Quando Li Qin e Jian Li estavam conversando mais cedo, ela apresentou brevemente a seita Qinjian a qual pertenciam. O pavilhão das bestas espirituais da seita Qinjian continha muitos ovos de bestas espirituais. Irmão Zhan, não se meta nos meus assuntos. Vá embora depressa, ou não serei educado com você, disse Li Qin indiferentemente. Ela não deu a mínima importância a esse santo. Zhang Jishen não se irritou, parecia que já esperava por isso. O grande ancião me disse para vir. Já que ele é amigo da irmã Júnior Li Qin, ele deve estar se divertindo bastante, continuou Zhang Jishen. Enquanto Zhang Jishen falava, ele também olhava diretamente para Jian Li com um olhar provocativo. A propósito, o grande ancião já saiu e está temporariamente fora da seita, acrescentou Zhang Jishen. Ao ouvir isso, Li Qin franziu profundamente a testa. Vovô fedorento, ele está pregando essa peça em mim. Da próxima vez eu arranco toda a sua barba, pensou ela. Eu mesmo posso entretê-lo, irmão sênior, vá cuidar dos seus afazeres. Li Qin respirou fundo e disse lentamente. Zhang Jishen deu de ombros e olhou para Jian Li com um olhar zombeteiro. Irmãozinho, você não se importaria se eu o acompanhasse? Os olhos de Jian Li estavam frios, e um arrepio percorreu seu coração. Parecia que ele estava sendo subestimado. Claro que não, se você quiser, pode vir, disse Jian Li, e então pegou diretamente a mão delicada de Jade de Li Qin na sua. Um rubor tomou conta do rosto de Li Qin, e seu coração disparou. Jian Li segurou sua mão. Após Jian Li terminar de falar, ele puxou Li Qin e caminhou para frente. Seus corpos estavam colados um ao outro, Jian Li conseguia até sentir a fragrância suave e sedutora que emanava do corpo de Li Qin. O rosto de Zhang Jishen atrás deles estava tão escuro como se ele tivesse comido excremento. Mas ele continuou seguindo os dois, sem dizer uma palavra. Capítulo 107. Ovo da besta espiritual exótica. Jian Li segurou a mão de Li Qin e caminhou lentamente para a frente. A cena atrás dele surgiu naturalmente na mente de Jian Li, impulsionada por sua imensa energia mental. Jian Li tinha muita experiência em lidar com bajuladores como Lin Dong. Demonstrar afeto diretamente por sua deusa na frente deles era o maior mal que poderia causar. É claro que Jian Li não fez nada de excessivo, pois esta era a seita Qinjian. Ser arrogante demais e provocar a ira pública não seria bom. Li Qin, você não acabou de dizer que sua seita Qinjian tem um pavilhão da besta espiritual? Vamos lá dar uma olhada. Jian Li disse então a Li Qin. Jian Li não dava muita importância a frutas espirituais e remédios espirituais. Afinal, essas oportunidades podiam ser encontradas com frequência. No entanto, aquele pássaro imortal com a antiga linhagem de sangue da Fênix era um item raro. Seria melhor se ele pudesse pôr as mãos nisso. Ao ouvir isso, Li Qin imediatamente voltou à realidade, recompôs seus pensamentos e conduziu Jian Li em direção ao pavilhão das bestas espirituais. Enquanto Li Qin caminhava, ela também apresentou Zhang Jishen, que estava atrás deles, a Jian Li. Zhang Jishen, que vinha bem atrás dos dois, observava o casal em clima de intimidade à sua frente, e a raiva em seu coração aumentou ainda mais. 15 minutos depois, os dois finalmente chegaram ao pavilhão da besta espiritual. O pavilhão das bestas espirituais ficava na área oeste da seita Qinjian. Havia muitos discípulos da seita Qinjian por aqui. Jian Li ativou sem cerimônia o sistema de roteiro de vida e verificou os pontos de virada recentes desses discípulos. Ponto de virada recente. Um dia depois, no Vale de Qiongling coordenadas 444.362, obteve uma medicina espiritual do de 1000 anos. Ponto de virada recente. 2 dias depois, na montanha Injil coordenadas 478.241, obtive o legado da caverna imortal de uma potência do reino do mar divino. Ponto de virada recente. 3 dias depois, na selva Lai com coordenadas 745.217, matei um cultivador do caminho demoníaco e obtive uma técnica secreta de rank terra. Ponto de virada recente. 3 dias depois, na planície de Ulu coordenadas 742.144, matei uma besta demoníaca de 3º nível e obtive um núcleo interno de besta demoníaca. Jian Li memorizou todas essas oportunidades, planejando coletá-las em seu caminho de volta caso fossem convenientes.
De qualquer forma, ele agora possuía a grande técnica com Pen, dominando a velocidade mais rápida do mundo, então obter uma oportunidade era apenas uma questão de conveniência. A seita Kinjan fez jus à sua reputação de seita de primeira classe. O nível de força desses discípulos era geralmente um pouco superior ao da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jian Li conseguia até mesmo ver muitos discípulos verdadeiros do reino do rio espiritual. E esses discípulos eram tão dóceis quanto gatinhos diante de Li Qin, sem ousar demonstrar qualquer desrespeito. Mesmo que alguém visse Jian Li e se sentisse um pouco confuso, ninguém ousaria iniciar qualquer discussão. Ninguém provocou, ninguém causou problemas e a tranquilidade deixou Jian Li um tanto incrédulo. Como discípulo de uma seita demoníaca, andar abertamente na seita Kinjan, além de ter um santo seguindo, não havia qualquer problema, era simplesmente absurdo. Será que a seita Kinjan pode realmente ser uma seita tão pacífica e amigável? No entanto, isso também era bom, ele aproveitava o tempo livre. Após algum tempo, Li Qin finalmente conduziu Jian Li para o pavilhão das bestas espirituais. Dentro do pavilhão da besta espiritual, diversas auras flutuavam no ar. Não havia apenas ovos de bestas espirituais, mas também muitas bestas espirituais já eclodidas. Desde que alguém os comprasse, poderia assinar um contrato e levá-los embora a qualquer momento. Este ovo de besta espiritual certamente chocará uma besta espiritual de alta qualidade. Por que não comprar este? Este é melhor. Veja os padrões nesta casca de ovo, tão magníficos, uma verdadeira lenda de ouro. Acho mais seguro comprar uma besta espiritual diretamente. Comprar ovos de besta espiritual é praticamente jogar com a sua vida. Exatamente. Se você conseguir chocar um dragão espiritual avançado, ótimo. Mas se chocar um dragão espiritual de nível baixo, você vai perder uma fortuna. Havia muitos discípulos no pavilhão das bestas espirituais selecionando bestas espirituais e ovos de bestas espirituais. Muitos discípulos também estavam discutindo sobre bestas espirituais e ovos de bestas espirituais. Após a entrada de Li Qin e Jian Li, todos abriram caminho para eles conscientemente. Eles não ousaram perturbar os dois nem um pouco. Jian Li procurou meticulosamente no pavilhão das bestas espirituais e, após um longo tempo, finalmente encontrou um ovo de besta espiritual vermelho e incomum em um balcão. Parecia haver um poder estranho dentro do ovo da besta espiritual. O ovo vermelho e incomum da besta espiritual parecia um ser vivo na mão de Jian Li, com leves batimentos cardíacos vindos de dentro. O Sutra do Nirvana da Fênix dentro do corpo de Jian Li pareceu sentir a antiga linhagem sanguínea da Fênix no ovo da besta espiritual, e sua velocidade de circulação aumentou ligeiramente. Parece que este é o ovo da besta espiritual. Jian Li respirou fundo, sentindo uma explosão de alegria no coração por tê-lo encontrado com tanta facilidade. Talvez por ter cultivado o Sutra do Nirvana da Fênix, Jian Li pudesse até mesmo sentir a tênue aura do pássaro imortal dentro dele. Vou comprar esse ovo de besta espiritual. Jian Li sorriu e disse. Li Qin olhou para o ovo da besta espiritual na mão de Jian Li e, em seguida, tocou-o com a própria mão, que brilhou com uma luz estranha. Sob a luz brilhante de Li Qin, o ovo da besta espiritual pareceu ficar ainda mais calmo. Jian Li, a besta espiritual no seu ovo parece um pouco fraca. Compre alguns tônicos para ela, disse Li Qin a Jian Li. Você consegue até sentir se uma besta espiritual está fraca? Jian Li acariciou a cabeça de Li Qin, dizendo suavemente. Li Qin ergueu seu pequeno punho. Sou uma mestra da formação genial. Minha percepção de que é extremamente sensível. Sentir isso é moleza. Logo em seguida, Li Qin comprou muitos tônicos preciosos para bestas espirituais para Jian Li e, junto com o ovo de besta espiritual, deu tudo a Jian Li. Jian Li não foi nada educado e aceitou todos. Que mulher rica! Jian Li observou Li Qin retirar dezenas de milhares de pedras espirituais de alto grau sem sequer pestanejar. No entanto, esse ovo de besta espiritual incomum era muito caro, exigindo 100.000 pedras espirituais de alta qualidade. Mesmo com o status de Li Qin e um desconto, ainda custou 40.000 pedras espirituais de alta qualidade. Outros tônicos de bestas espirituais também custam quase 10.000 pedras espirituais de alta qualidade. As bestas espirituais são verdadeiros devoradores de dinheiro. Não é de admirar que essas pessoas escolham com tanto cuidado. Muito bem, finalmente terminamos as compras. Vou te levar a outros lugares para você dar uma olhada. Li Qin então passou o braço em volta do de Jian Li, dizendo animadamente para ela. O rosto de Zhang Jishen, à distância, tornou-se cada vez mais feio, especialmente depois que Jian Li comprou aquele ovo vermelho e incomum de besta espiritual. Ele ficou ainda mais furioso. Aquele ovo vermelho e incomum de besta espiritual era algo que ele cobiçava há muito tempo, e ele quase havia reunido pedras espirituais suficientes. Mas agora ele havia sido tomado por aquele garoto bonito. Era simplesmente odioso demais. Nesse momento, a raiva no coração de Zhang Jishen quase havia atingido seu ápice. Jian Li, se você for homem, venha ter um duelo justo comigo. Não se esconda atrás da irmã Júnior Li Qin, disse Zhang Jishen entre dentes cerrados, sem se importar mais com as consequências. Capítulo 108. A marca de São. Enquanto Zhang Jishen falava, a expressão alegre de Li Qin desapareceu instantaneamente. Jian Li franziu a testa. Parecia que aquele sujeito não aprenderia a lição a menos que lhe fosse ensinada uma lição dura. Muito bem, então vamos ver do que o santo da seita Kinjan é capaz. Jian Li virou-se lentamente, olhando para Zhang Jishen, o santo da seita Kinjan, não muito longe dali, com sua intenção de batalha completamente evidente.
Jianli, deixe que eu cuido disso. Li Qin sussurrou no ouvido de Jianli. Jianli olhou para a jovem cativante à sua frente e assentiu com a cabeça. Irmão Sênior Zan, eu o chamo de irmão Sênior por respeito. Você realmente quer se meter em problemas? O tom de Li Qin tornou-se incrivelmente frio, seus olhos fixos em Zhang Jishen. Embora Li Qin não possuísse uma aura poderosa, a frieza em suas palavras era evidente. Assim que Li Qin falou, as expressões dos outros discípulos próximos mudaram drasticamente. Oh não, a irmã Júnior Li Qin está ficando brava. Será que o irmão Sênior Zan ficou com o cérebro alagado? Isso deixou a irmã mais nova Li Qin furiosa. Parece que os dias do irmão Sênior Zan como santo estão provavelmente contados. A irmã Júnior Li Qin possui a marca de um santo. Matá-lo é como matar uma galinha. Acho que ele não só perderá sua posição como santo, como também é questionável se conseguirá manter sua vida. Não olhe, corra depressa. Perigo, evacue imediatamente. Os discípulos ao redor falavam um após o outro, com expressões de medo no rosto. Muitos discípulos até fugiram às pressas da área, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer ali. Em meio às palavras dispersas dos espectadores, Jianli ouviu a marca do Homem Santo. Será por causa da marca do Homem Santo em Li Qin? Um instante depois, na vasta área, restavam apenas Zhang Jishen, Li Qin e Jianli. Zhang Jishen pareceu se lembrar de algo, e seu rosto instantaneamente empalideceu incrivelmente, com um suor frio e fino aparecendo em sua testa. Estrondo. Logo em seguida, uma marca dourada apareceu na testa de Li Qin. A marca dourada liberou uma luz brilhante que envolveu Li Qin instantaneamente. Sob a luz dourada, Li Qin parecia se transformar em uma deusa do sol, cintilando com um brilho deslumbrante. Ao mesmo tempo, o espaço ao redor, sob a luz dourada de Li Qin, parecia estar prestes a se despedaçar. Um escudo dourado se formou ao redor de Li Qin, protegendo Jianli. Jianli olhou para o escudo dourado e Li Qin à sua frente. Mesmo sob a proteção do escudo dourado, ele sentiu uma leve sensação de pressão. Será este o poder da marca do Homem Santo? Jianli pensou consigo mesmo. Ainda bem que não tentei lidar com essa garota antes, senão estaria completamente acabado. Logo em seguida, a luz dourada no corpo de Li Qin, como uma maré, preencheu todo o espaço, e a violenta marca dourada emitiu uma aura extremamente poderosa. Os prédios ao redor rangiam e gemiam, parecendo prestes a desabar a qualquer momento. Enormes rachaduras apareceram no chão ao redor dos pés de Li Qin e Jianli, e essas rachaduras pareciam estar ficando cada vez maiores. A violenta marca dourada parecia oprimir o céu e a terra, e intensos assobios ecoavam por toda parte. Imediatamente depois, a luz dourada emanada do corpo de Li Qin disparou em direção a Zhang Jishen como espadas afiadas. As pupilas de Zhang Jishen se contraíram e todos os pelos do seu corpo se eriçaram. Svi, svi, svi. Com uma série de sons sibilantes, o corpo de Zhang Jishen, à distância, foi atravessado pela luz dourada, e muito sangue jorrou de seu corpo. O sol escaldante no céu estava intensamente quente. Abaixo, Zhang Jishen estava completamente encharcado por inúmeras correntes de sangue, tornando-se uma figura totalmente ensanguentada. Li Qin, irmã Li Qin, ouça minha explicação. Eu não quis dizer isso. Eu errei. Não me atrevo a fazer isso de novo. Uma voz muito fraca veio de perto. Zhang Jishen ajoelhou-se no chão, com o corpo ainda ensanguentado. Nesse momento, não havia mais raiva nos olhos de Zhang Jishen, apenas extremo medo. Ao ver Zhang Jishen sem forças para resistir, Jianli também sentiu um toque de horror. O poder da marca deste homem santo era verdadeiramente aterrador. Era capaz de praticamente sufocar todo o espaço. Diante de tal poder, Zhang Jishen era como um pintinho, prestes a ser esmagado a qualquer momento. Se houver uma próxima vez, nem mesmo o mestre da seita poderá te salvar, disse Li Qin friamente. Logo em seguida, ela retirou lentamente a luz dourada de seu corpo. À medida que a luz de Li Qin se dissipava, todo o espaço começou a retornar à calma. Era como se tudo o que acabará de acontecer fosse uma ilusão, não fosse por Zhang Jishen, que se tornará uma figura ensanguentada, ainda ajoelhada ali. Jianli, você não vai me culpar, vai? Ele é o santo da nossa seita. Se eu realmente o matasse, meu avô provavelmente me colocaria em confinamento. Li Qin fez beicinho, piscando para Jianli, sem mais demonstrar a aura opressiva que acabará de suprimir tudo. Jianli não resistiu e beliscou o rostinho delicado de Li Qin. Essa garota? Tudo bem, apenas dê uma lição nele, disse Jianli com um sorriso. Jianli não era um grande vilão. Ele não tiraria a vida de alguém por causa de uma única palavra. Uma lição bastava. Ao ouvir isso, Li Qin entrelaçou seu braço no de Jianli e o levou embora, ignorando completamente Zhang Jishen, que estava morrendo atrás deles. Só depois que Li Qin e Jianli já estavam bem longe, alguém veio resgatar Zhang Jishen. Para onde vamos agora? Perguntou Jianli, segurando a mão de Li Qin em voz baixa. Neste exato momento, na entrada do pavilhão da besta espiritual, Jianli ouviu vagamente algumas palavras dos discípulos. Descobriu então que Li Qin os havia ameaçado não muito tempo atrás. Ela disse para eles não fofocarem nem apontarem o dedo na frente dela. Foi também por isso que ninguém comentou sobre eles enquanto Jianli caminhava com Li Qin. Essa garota? Jianli olhou para Li Qin à sua frente e sentiu um leve calor no olhar. Ele relembrou o encontro deles no reino secreto do Vale do Deus Vazio e a caçada ao tesouro que fizeram juntos por lá. Mesmo mantida em cativeiro por ele, ela parecia extremamente feliz. Ela o acompanhará numa pescaria no Lago Biun e, em seguida, gastou dezenas de milhares de pedras espirituais para comprar ovos de besta espiritual e tônicos de besta espiritual para ele. Logo em seguida, ela ativou diretamente a marca do Homem Santo e puniu severamente Zhang Jishen, que havia falado com ele de forma desrespeitosa. Essa garota realmente se importava com ele do fundo do coração. Jianli suspirou profundamente. Você é uma pessoa linda, mas por que se apaixonou por mim? Após vir a este mundo, foi a primeira vez que ele sentiu uma preocupação tão sincera.
Essa sensação parecia muito boa. Embora Jian Li ainda estivesse resistindo sutilmente por dentro, ele nem percebeu que seu aperto na mão de Li Qin inconscientemente se intensificou um pouco mais. Hehe, você vai saber quando chegarmos lá. Li Qin sentiu a mão forte de Jian Li e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Os dois caminharam para frente de mãos dadas assim. Capítulo 109. Vale das 100 Flores. Seita Qinjian. Um quarto antigo e simples. O quarto era extremamente simples. Além de uma pintura de paisagem vibrante pendurada na parede, não havia outras decorações. Embora o quarto fosse extremamente simples, sua disposição parecia possuir um charme único, proporcionando uma sensação de paz e concentração. Um velho de barba branca, vestindo um manto taoísta verde, estava sentado em uma cadeira de madeira na sala, ao lado da qual havia uma mesa de madeira com uma xícara de chá transparente e perfumado. O velho segurava uma escritura antiga na mão, estudando-a atentamente com um olhar incrivelmente concentrado. Enquanto estudava as escrituras, o velho franzia a testa ocasionalmente e depois relaxava, claramente absorto em seus pensamentos. De repente, uma marca do Santo Homem dourada brilhou na mão do velho. A marca dourada do Santo Homem piscou brevemente antes de se apagar. A marca daquele homem santo parecia carregar um poder imenso, mas na mão do velho, era incrivelmente suave. Li Qin usou o poder da marca do homem santo novamente? O velho franziu ligeiramente a testa, interrompendo seu estudo das escrituras. O velho pareceu se lembrar de algo, com uma expressão de total desamparo. Logo em seguida, o velho acenou suavemente com a mão direita, e uma besta espiritual apareceu do nada na sala. Aconteceu alguma coisa com Li Qin? Perguntou o velho diretamente. A besta espiritual falou em palavras humanas, relatando meticulosamente ao velho tudo o que acabará de acontecer na entrada do pavilhão da besta espiritual. Assim que a besta espiritual terminou de falar, as sobrancelhas do velho se franziram fortemente. Usar o poder da marca do homem santo para uma questão tão trivial deixou o velho um pouco cansado. A mensagem deste santo homem não foi facilmente condensada. Consumiu uma quantidade extrema de recursos. Essa garotinha realmente não dá sossego a ninguém, disse o velho, balançando a cabeça. Embora não houvesse nenhum traço de culpa em sua expressão, apenas um toque de impotência. Parece que Li Qin realmente gostou desse garotinho, murmurou o velho baixinho. Uma filha adulta não pode ser mantida em casa, bem, contanto que ela goste dele, e se essa pessoa não for má, pensou o velho consigo mesmo. Seita Qinjian, Vale das 100 Flores. Após passear com Li Qin, Jian Li chegou ao Vale das 100 Flores da Seita Qinjian. Ali tudo era uma profusão de flores, todo o Vale das 100 Flores assemelhando-se a um mar de flores, requintadamente perfumado e cativante. Em meio ao mar de flores, também havia muitas plantas medicinais espirituais raras e plantas espirituais. Uma rica e perfumada energia espiritual que preenchia os arredores, e o aroma inebriante era profundamente encantador. Numerosos pássaros espírito também emitiam sons nítidos de chiureio por toda parte. Esses pássaros espirituais pareciam ter passado por treinamento profissional, seus chiureios formando notas encantadoras, melodiosas e cativantes. Sob a influência desse som nítido, Jian Li sentiu como se sua alma tivesse sido purificada, a sensação etérea lhe proporcionando um relaxamento extremo. Li Qin, como uma pequena elfa, puxou a mão de Jian Li caminhando em meio ao mar de flores. Jian Li também foi contagiada pela atmosfera, pensando apenas em se deliciar com aquele belo mar de flores ao lado de Li Qin. Jian Li, estou tão feliz por ter você comigo. Li Qin segurou a mão de Jian Li enquanto passeavam pelo mar de flores. Uma brisa suave passou, levantando levemente os cabelos de Li Qin, que roçaram o rosto de Jian Li, e uma fragrância tênue e delicada invadiu suas narinas. Enquanto Li Qin caminhava com Jian Li, ela tagarelava, contando-lhe histórias sobre sua infância. Acontece que quando Li Qin era pequena, como seu avô era o grande ancião da seita Qinjian, quase ninguém queria brincar com ela. Mesmo que alguém brincasse com ela, não ousaria ultrapassar os limites, falando até com cautela, com medo de ofender Li Qin. Portanto, embora Li Qin tivesse tudo o que desejava quando era jovem, o que ela mais sentia era solidão. O que parecia uma cena animada e movimentada era, na verdade, um exemplo extremo de solidão. Conforme ela envelhecia, mais pessoas se aproximavam dela com segundas intenções. Li Qin, na verdade, não se importava com essas pequenas segundas intenções. No entanto, ela detestava o medo profundo nos olhos daquelas pessoas. Esse sentimento deixava Li Qin extremamente desconfortável. Embora algumas pessoas pensassem que estavam disfarçando bem, Li Qin, como um gênio no dao das formações, era extremamente sensível ao fluxo de Qi e percebia aqueles disfarces num relance. Aquele medo profundo não podia ser escondido. Ao olhar para Li Qin ao seu lado, Jian Li pareceu entender por que havia se apaixonado por ele. Jian Li, por que você não tem medo de mim? Li Qin piscou, entrelaçando seu braço firmemente no de Jian Li. Li Qin, vestindo um vestido branco, tinha uma pele tão delicada que parecia que poderia se romper com um toque, seu rosto cativante e requintado voltado para Jian Li. Jian Li fez beicinho e disse, por que eu deveria ter medo de você? Eu sou um discípulo da seita demoníaca. Você é que deveria ter medo de mim. Não tenho medo de você. Se ousar me intimidar, vou te capturar, arrancar suas roupas e te jogar no meu quarto. Disse Li Qin com ferocidade. Então eu vou te intimidar, retrucou Jian Li sem demonstrar qualquer fraqueza. Li Qin estava prestes a falar quando de repente sentiu algo mordendo seus lábios. Uma suave sensação percorreu instantaneamente todo o corpo de Li Qin. Meia hora depois, Li Qin, com o rosto corado de timidez, aconchegou-se contra Jian Li.
Os dois jaziam em silêncio no mar de flores, a brisa suave soprando ao redor, a fragrância delicada do corpo de Li Qin misturada com o aroma da planta espiritual circundante, embriagando profundamente Jian Li. Ao sentir o corpo macio e cativante em seus braços, Jian Li sentiu-se um pouco culpado. Ele havia explorado Li Qin enquanto estava na seita Qinjiang. Será que agora é tarde demais para se arrepender? Jian Li sentiu que tinha sido um pouco precipitado. Isto aconteceu na seita Qinjiang. Jian Li, não se preocupe, meu avô disse que não se opõe a nós. Li Qin pareceu perceber a inquietação de Jian Li e então o confortou. Jian Li sorriu, acariciando os belos cabelos de Li Qin, sentindo aquela aura de paz. Se ele ousar objetar, usarei a marca do homem santo contra ele e o farei saber o quão poderosa eu sou. Li Qin então ergueu seu pequeno punho, bufando friamente. Os dois então se aconchegaram no mar de flores, enquanto os pássaros espirituais próximos emitiam sons encantadores, como se viessem de um sonho. Muito bem, preciso voltar agora. Voltarei para te ver na próxima vez. Jian Li acariciou a cabeça de Li Qin, dizendo suavemente. Embora a estadia com Li Qin tenha sido muito agradável e relaxante, Jian Li ainda tinha seus próprios afazeres. Ele não podia ficar aqui para sempre. Ele ainda não havia atingido sua força máxima. Estava longe de ser hora de se deitar e relaxar. Su Ming, da seita demoníaca, e Ye Tian, que estava sendo caçado do lado de fora, ainda aguardavam sua colheita. A pequena demoníaca também deve estar inquieta e precisar ser alimentada por ele, não é? Os olhos de Li Qin estavam cheios de relutância, mas mesmo assim ela não tentou impedir Jian Li. Ela o apoiava em tudo o que ele fazia. Nem o próprio Jian Li entendia, mas já que as coisas eram assim, que deixasse a natureza seguir seu curso. No máximo, era apenas mais uma mulher. Jian Li, você deve estar com saudades de mim, e eu também sentirei a sua. Li Qin abraçou Jian Li com ternura. Os dois permaneceram ali por mais algum tempo, após o que Li Qin se preparou para mandar Jian Li embora da seita Qinjiang. Capítulo 110. Assassinato repentino. Os dois caminharam lentamente em direção à parte externa da seita Qinjiang. Essa partida foi ainda mais tranquila. Ao longo do caminho, não houve reviravoltas e eles nem sequer encontraram uma única pessoa. Meia hora depois, os dois finalmente chegaram aos arredores da seita Qinjiang. Muito bem, Li Qin, você não precisa mais se despedir de mim. Volte, disse Jian Li para Li Qin. Li Qin fez beicinho. Deixe-me caminhar um pouco mais com você. Logo em seguida, Li Qin caminhou uma distância considerável mais adiante com Jian Li. Muito bem, já estamos a centenas de quilômetros da sua seita Qinjiang. Você quer voltar comigo para a seita demoníaca das fontes amarelas? Disse Jian Li impotente. A área onde os dois se encontravam ficava bem longe da seita Qinjiang. Estava tudo desolado, mas havia muitas árvores altas espalhadas por ali. Li Qin então deu um abraço em Jian Li. Se você não se importa, posso voltar com você. Li Qin sussurrou no ouvido de Jian Li. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Esquece, ele ainda não tinha coragem para isso. Após mais uma despedida, os dois finalmente decidiram seguir caminhos separados. Então eu vou primeiro. Tenha cuidado na volta. Jian Li respirou fundo e então disse. Li Qin assentiu com relutância. Bum bum bum. No momento em que Jian Li estava prestes a sair, um rugido violento ecoou repentinamente do espaço ao lado deles. Imediatamente depois, uma aura semelhante a uma maré avançou em direção a Jian Li e Li Qin, subjugando-os. As expressões de Jian Li e Li Qin mudaram drasticamente. O que aconteceu? Aquela garotinha é a neta querida daquele velho. Desta vez, devemos matá-la e deixar que aquele velho também sinta a dor de perder um ente querido. Um rugido furioso veio de perto. O coração de Jian Li afundou. Era direcionado a Li Qin. A imensa sensação opressiva fez com que tanto Jian Li quanto Li Qin sentissem uma profunda pressão. Padrões de energia azul iluminaram repentinamente todo o ambiente. O mecanismo de que aterrador acompanhou a formação desses padrões, e esse violento mecanismo pareceu se solidificar, selando todo o espaço. Jian Li, depressa. O alvo dele sou eu. Li Qin empurrou Jian Li para longe e, ao mesmo tempo, uma marca dourada voou para dentro do corpo de Jian Li. O rosto de Li Qin empalideceu incrivelmente naquele instante, e sua aura enfraqueceu consideravelmente. Os mecanismos de Qi circundantes dispararam em direção a Li Qin como espadas afiadas. Num instante, uma marca dourada apareceu na testa de Li Qin. A marca dourada também irrompeu com força poderosa, bloqueando os terríveis mecanismos de Qi que vinham de longe. Bang, bang, bang. Os mecanismos de Qi aterrorizantes colidiram com o poder da marca dourada, produzindo sons de colisão violentos. Uma sensação de rasgo surgiu no espaço. Ouviam-se sons fracos de coisas quebrando. Svi, svi, svi. O terrível mecanismo que não conseguiu atacar Li Qin e, em vez disso, avançou em direção a Jian Li. Uma marca dourada também se iluminou no corpo de Jian Li, resistindo aos mecanismos de Qi circundantes que disparavam contra ele. Quem é você? Se tiver coragem, apareça. Não seja sorrateiro, gritou Jian Li em voz alta. Nesse instante, o rosto de Li Qin, visto à distância, estava incrivelmente pálido, sem qualquer traço de cor. Palmas, palmas, palmas. De repente, ouviu-se uma salva de palmas animada vindo de perto. Menina, sua marca do homem santo já está quase sem poder, e mesmo assim você ainda protege esse cara. Quem será que vai te salvar dessa vez? 5 figuras vestidas de preto saíram lentamente da selva próxima, com expressões de ódio no rosto enquanto olhavam para Li Qin. O coração de Jian Li afundou. A sensação opressiva que essas 8 figuras vestidas de preto lhe transmitiam era extremamente forte. Todos eles pareciam ser cultivadores poderosos do alto reino do rio espiritual. Os 5 formaram um cerco, cercando Li Qin e Jian Li por diferentes direções.
Garota, se você se comportar agora, posso deixá-la ir. Nosso alvo é apenas esta garotinha, disse uma figura vestida de preto com voz rouca. Jian Li estava prestes a falar quando os mecanismos de Qi ao seu redor se intensificaram repentinamente. A marca dourada no corpo de Li Qin estava desaparecendo lentamente. Jian Li, vá você primeiro. Meu avô virá me salvar, disse Li Qin rapidamente em voz baixa. Jian Li olhou para Li Qin, que estava ficando cada vez mais fraco à distância, e cerrou os punhos levemente. Ir embora? Como ele poderia? Mesmo que fosse embora, teria que levá-la consigo. Além disso, eles eram apenas peixes pequenos. Será que realmente pensavam que podiam controlá-lo? Escória, morra por mim, disse Jian Li, e ao mesmo tempo estendeu a mão direita. A lança da alma do dragão da chama carmesim surgiu, e uma onda de fogo espiritual do vento místico ardeu na ponta da lança. Num instante, o corpo de Jian Li pareceu se transformar num Kunpen, avançando em direção às figuras vestidas de preto que o cercavam. A batalha irrompeu com um estrondo. Jian Li, que havia usado a grande técnica Kunpen e a técnica da lança de extermínio divino, era como um raio, oscilando para frente e para trás no espaço. As expressões das figuras vestidas de preto mudaram drasticamente. Elas não esperavam que aquele homem liberasse uma força tão poderosa. Esse poder e velocidade assustadores, na verdade, fizeram com que eles ficassem aquém. É preciso saber que todos eles eram artistas marciais do alto reino do rio espiritual, com uma força extraordinária. Li Qin, envolto pela marca dourada, olhou para Jian Li, que estava envolvido em uma batalha feroz com uma expressão preocupada. Empunhando a lança da alma do dragão da chama carmesim, Jian Li era como um deus da guerra, lutando contra 5 artistas marciais do alto reino do rio espiritual. Ele não ficou em desvantagem, pelo contrário, subjugou 5 oponentes. Inútil. É só isso que você tem? A lança da alma do dragão da chama carmesim de Jian Li atingiu uma figura vestida de preto. Sob o imenso poder do corpo sagrado primordial, ela atravessou o oponente diretamente. O espírito do vento místico, fogo na ponta da lança, reduziu imediatamente a cinzas a figura vestida de preto. Ao verem isso, as expressões das 4 figuras restantes vestidas de preto mudaram drasticamente, e elas imediatamente desencadearam uma força ainda mais violenta. Jian Li franziu levemente os lábios, reprimindo o pensamento de usar uma habilidade divina de nível santo. Eles estavam muito dispersos, e se ele não conseguisse matá-los com um único golpe, seria muito difícil. Com o prosseguimento da batalha, Jian Li também sofreu muitos ferimentos. Felizmente, ele possuía o Sutra do Nirvana da Fênix, que restaurava continuamente a saúde de Jian Li, permitindo-lhe manter um combate de alta intensidade. Garoto, se você sabe o que é bom para você, depressa e suma daqui. Se você atrasar nossos negócios, não terá um bom fim, disse uma figura vestida de preto com ferocidade. Jian Li não disse nada, apenas respondeu com a ponta de sua lança. Dengue. Assim que Jian Li matou outra figura vestida de preto, um violento impacto de poder espiritual irrompeu repentinamente não muito longe dali. A barreira dourada da marca no corpo de Li Qin se estilhaçou com um estrondo. Com um forte impacto, o corpo de Li Qin também caiu no chão. As figuras vestidas de preto que cercavam Jian Li nas proximidades pareciam radiantes de alegria. A barreira da marca do homem santo finalmente havia se rompido. A energia mental de Jian Li percebeu a situação de Li Qin, e seu coração afundou. Morra por mim. Não muito longe dali, outra figura vestida de preto apareceu de repente. A figura vestida de preto empunhava uma longa espada e, com um violento poder espiritual, a lançou rapidamente em direção a Li Qin. Capítulo 111. O terceiro nível do dedo cortador do céu. Um lampejo de escuridão passou pelos olhos de Li Qin. Será que ela ia morrer? No momento em que o homem vestido de preto estava prestes a apunhalar Li Qin, uma luz dourada surgiu não muito longe, e uma espada dourada e afiada o atravessou. Era o golpe da espada das 7 mortes de Jian Li, que carregava uma intenção assassina extremamente forte, atingindo diretamente a pessoa vestida de preto que avançava em direção a Li Qin. Sob o ataque do projétil da espada das 7 mortes, a pessoa vestida de preto se transformou instantaneamente em um céu coberto por uma chuva de sangue. No instante em que a pessoa vestida de preto morreu, mais pessoas vestidas de preto apareceram, correndo de perto. O coração de Jian Li afundou. Por que tem tanta gente? Svi. Imediatamente depois, o projétil da espada das 7 mortes se dividiu em vários raios de espada, disparando em direção às 3 pessoas vestidas de preto que estavam por perto. Jian Li aproveitou a oportunidade para usar a grande técnica Kunpen e se mover para perto de Li Qin. Jian Li abraçou Li Qin e então fugiu rapidamente para longe. O grupo recém apareceu de pessoas vestidas de preto e perseguiu os dois em conjunto. Você não pode escapar. Os rugidos furiosos de muitas pessoas vestidas de preto ecoaram atrás de Jian Li. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas vestidas de preto liberaram impactos de poder espiritual, bombardeando-os continuamente. Embora Jian Li tivesse usado a grande técnica Kunpen para se esquivar de muitos impactos de poder espiritual, os impactos avassaladores desse poder ainda lhe causaram ferimentos consideráveis. Jian Li franziu levemente os lábios, e o Sutra do Nirvana da Fênix circulou rapidamente dentro dele, reparando seu corpo físico. Jian Li, não se preocupe comigo, me deixe ir. O corpo de Li Qin estava extremamente fraco, como se ela pudesse perder sua força vital a qualquer momento. A energia que aterradora ao redor dele se tornava mais densa, fazendo com que a velocidade de Jian Li diminuísse cada vez mais. Claramente, eles haviam montado uma formação especial, enfraquecendo a velocidade de Jian Li. Cale a boca, você não pode morrer sem a minha ordem. Jian Li segurou Li Qin com força, sussurrando. Ao mesmo tempo, parecia que mais pessoas vestidas de preto estavam cercando Jian Li por todos os lados.
Jian Li mordeu o lábio com força, enquanto o golpe da espada das 7 mortes contra-atacava continuamente atrás dele, matando instantaneamente muitas pessoas vestidas de preto. No entanto, o número de pessoas vestidas de preto ao redor deles estava aumentando como uma maré. Pirralho, deixa aquela garotinha para trás e não vamos mais te perseguir. As vozes das pessoas vestidas de preto ecoaram novamente atrás de Jian Li. Aquelas pessoas vestidas de preto pareciam imunes ao que circundante, e sua velocidade não demonstrava sinais de diminuição. Rugido do dragão dos 9 céus. Jian Li não disse nada, mas usou diretamente o movimento da técnica da lança de extermínio divino. A lança da alma do dragão da chama carmesim emitiu instantaneamente um impacto dourado da alma do dragão, acompanhado por uma força tirânica que se alastrou. Aquelas pessoas vestidas de preto não esperavam que Jian Li ousasse retaliar enquanto fugia. Pegos de surpresa, sofreram um impacto direto, resultando em muitas baixas. Isso só os enfureceu ainda mais, e sua ofensiva se intensificou. Jian Li, me ponha no chão. Li Qin disse então fracamente, seus olhos já desprovidos da vivacidade habitual. Jian Li não disse nada, apenas atacou continuamente com a espada de 7 mortes e o fogo espiritual do vento místico. Depois de um tempo, os dois voaram para dentro de um cânion que parecia uma fenda no céu, de onde não havia mais para onde fugir. Em determinado momento, o golpe de espada de Jian Li cessou seus ataques. Não havia saída em nenhuma direção. Todas as pessoas vestidas de preto do outro lado da rua se reuniram, olhando para Jian Li em uníssono. Hahaha, nós já tínhamos avisado para você ir embora, mas você não foi. Agora você chegou a um beco sem saída, não é mesmo? Disse o líder vestido de preto, com ferocidade. Menininha, você realmente me matou dessa vez, mas não vou desistir facilmente. Jian Li tocou o rosto de Li Qin, que estava inconsciente, e seus olhos não demonstraram medo. Jian Li posicionou Li Qin junto ao muro de pedra e em seguida, ficou de frente para a multidão de pessoas vestidas de preto. Essas pessoas vestidas de preto estavam aglomeradas, formando um grande grupo que bloqueava completamente todo o cânion. Você está pronto? Jian Li respirou fundo, e então um brilho frio surgiu em seus olhos. A pessoa vestida de preto do outro lado da mesa ficou estupefata. O que esse cara queria dizer? Pronto? Pronto para quê? Esse garoto tem algum problema mental? Svi. Assim que Jian Li terminou de falar, sua espada das 7 mortes se dividiu em várias espadas de luz, parando na saída do cânion. Ao mesmo tempo, a chama espiritual do vento irrompeu na saída do cânion. As expressões das pessoas vestidas de preto mudaram ligeiramente. Será que aquele cara era louco? De que adiantava bloquear a saída? Ele ia morrer de qualquer jeito. Dedo interceptador celestial da Yu. Jian Li ativou diretamente sua habilidade divina de nível santo. O ki espiritual do céu e da terra circundantes foi continuamente absorvido por Jian Li, e a cordilheira começou a mostrar sinais de fragmentação e aniquilação. Uma aura aterradora surgiu no corpo de Jian Li, uma aura extremamente vasta que parecia capaz de destruir tudo. As pessoas vestidas de preto do outro lado da rua finalmente começaram a entrar em pânico. Que tipo de poder era esse? Eles queriam escapar, mas a saída atrás deles já estava bloqueada pela pílula de espada de Jian Li, e uma chama espiritual de vento furioso ardia em chamas. Muitas pessoas vestidas de preto queriam atacar Jian Li diretamente, mas a sensação opressiva e aterrorizante as fazia quase tremer. Eles só podiam usar artes marciais defensivas no local, com vários escudos de poder espiritual brilhantes protegendo-os firmemente. Imediatamente depois, uma força com poder para destruir tudo avançou em direção às muitas pessoas vestidas de preto. Parecia que um dedo capaz de quebrar montanhas e mares estava apontado para a frente. Bum bum bum. Acompanhados por uma ofensiva feroz, aqueles homens vestidos de preto sofreram instantaneamente um ataque poderoso. Suas expressões mudaram drasticamente em um instante. Aquele poder era aterrorizante demais. Seus orgulhosos escudos foram despedaçados num instante, e muitos impactos atingiram diretamente seus corpos físicos. A aura de muitas pessoas vestidas de preto enfraqueceu-se rapidamente e de forma significativa, e metade delas estava morta ou ferida. Mas muitas ainda olhavam para Jian Li com expressões sombrias. Pirralho, queremos você morto. Aqueles homens vestidos de preto rugiram, o brilho feroz em seus olhos quase devorando completamente Jian Li. O coração de Jian Li afundou e seu corpo tremeu levemente. Será que o primeiro movimento não foi suficiente? Jian Li deu um leve suspiro, enquanto o Sutra do Nirvana da Fênix circulava rapidamente dentro dele, reparando seu corpo. Dedo interceptador celestial da Yu, segundo estágio. Jian Li então ativou o segundo estágio, e uma aura ainda mais violenta emanou de seu corpo. A imensidão da vontade fez o ar vibrar, produzindo estrondos sonicos. As pessoas vestidas de preto, ao longe, encaravam Jian Li atentamente, mas não demonstravam qualquer intenção de recuar, aparentemente determinadas a lutar até a morte. Muitas pessoas reuniram a força o ki espiritual em seus corpos, prestes a avançar em direção a Jian Li. Não é suficiente. Se eu não conseguir aniquilá-los todos desta vez, então acabou. O coração de Jian Li endureceu, e então ele ativou o terceiro dedo do dedo interceptador celestial da Yu. Terceiro palco, abram para mim. Jian Li rugiu em seu coração. Imediatamente depois, um poder que devorava o céu e a terra irrompeu do corpo de Jian Li. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.